Acho que o perfil vendedor é para todos, é possível. Vender é essencial, a gente tem que saber vender, né? E é escalável, né? É escalável demais. E aí o vender está muito atrelado a você gostar de pessoas, gostar de gente, querer o bem do próximo, a se conectar, ter prazer nessas coisas. Você vai vender, cara. Você não vende se você não gosta do produto. As pessoas não gostam de estar junto com as pessoas. Eu sou muito do toque, do abraçar, de falar com as pessoas, não sei o que, de participar das coisas. Como é que não vende, cara? É isso aí. Né? E vender escala, né? Muito, vender é bom, né? Eu também adoro vender. Não é, cara? Eu gosto demais. A empresa está muito estruturada, o financeiro funciona, o suporte funciona. Tá, não traz negócio pra dentro pra ver. Olá, amigos seguidores do Estúdio PSC. Para o seu conhecimento, o nosso podcast sai semanalmente com vários assuntos, conhecimento de empreendedorismo, logística, tecnologia, supply e muito conhecimento para você que está nos escutando. Eu sou José Moreira, o host aqui do nosso podcast, também CEO da MyTrack, que patrocina o nosso canal. E hoje o convidado aqui é um super empreendedor, fundador e o cara que está à frente da Onlog, uma super franqueadora do setor de logística, uma empresa que trafega diversas encomendas, são quase 300 franquias já no Brasil, um número gigantesco, em 4 anos só, ele estava me contando aqui. Eu não vou nada mais spoiler não, meu amigo, porque você que vai contar essa história. Eu queria primeiro te agradecer pela presença aqui no nosso podcast, no Para o Seu Conhecimento, trazendo o seu conhecimento, sua história de carreira, de vida, de empreendedor, e falar, claro, também da Onlog, o que esse negócio traz aí para o nosso Brasil, para melhorar a logística do nosso país. Muito obrigado. Eu começo primeiro pedindo para você se apresentar e contar um pouco quem é o Renato Jardim, que está à frente desse negócio top. Moreira, eu agradeço estar aqui. Para mim, eu agradeço a oportunidade. Poder falar de empreendedorismo, de inovação, tecnologia, de logística é sempre um prazer. Aprender com você, uma oportunidade gigantesca estar aqui. Muito obrigado por estar aqui. Uma honra para mim. Não sei se um super empreendedor, aliás, nem acho que sim, mas um super sonhador, Moreira. Boa. De transformar a vida das pessoas. Isso me motiva grandemente todos os dias, me faz trabalhar cada vez mais. Essa é a minha grande motivação. Que legal, parabéns. Eu tenho dito até mais, assim, a gente vê hoje em dia, é muito comum, né? Muita palestra, nada contra, insights positivos, acho que são extremamente válidos. Mas eu tenho uma grande satisfação de ter feito algo que eu posso falar de empreendedorismo, mas poder entregar uma ferramenta para o cara empreender e rentabilizar, mudar sua vida, sua família. Para mim é sensacional. Isso é a escala do empreendedorismo, né? Isso aí. Pode falar assim, não? Isso aí pode, por favor. É a escala do empreendedorismo. Como é que empreender em escala, né? Você viu os caras que fazem franquias pelo Brasil todo, franqueadores que geram possibilidade de empreendedorismo. Mas tô aprendendo, viu, Moreira? Toma umas porradas também, cara. Toma? Toma. Porque franquia é um negócio difícil, cara. O cara investe em qualquer coisa, se deu errado, a culpa é dele. Quando é franquia, se deu errado, a culpa é do franqueador. Não tem jeito. Mas você aprende rápido. Mas a gente tenta fazer com que não dê errado e ajudar ele a construir e edificar a sua vida, né? Uma coisa que é legal é que você aprende rápido, né? Porque quase 300 unidades já. Franqueadores em 4 anos, negócio. Mas eu conto, viu? Quase nenhum franqueador, mesmo nas palestras de ABF e tal, o pessoal não conta. Eu fiz uma palestra na ABF que falava disso, né? Eu já abri dizendo assim, naquela época eu tinha perdido 3 franquias, hoje já são 7. E ninguém conta esses números, né? Acha que tudo é sucesso. Não é, tem que aprender, toma porrada, perde sim, franquias, perdi. Chama churn também, não? Oi? É churn também? É churn também. Churn também, né? Então tá bom. Não tem jeito. Mas o churn é baixo, né? É baixo, tá bem baixo. Baixo, né? Mas incomoda, né? É aquele que é baixo, mas machuca, né? Você não quer perder nenhum, né? Machuca, porque dependendo de como for, né? O cara que tá insatisfeito ali, pode ser o detrator, né? Mas claro que você tem 297. Não, e tem muita história. Pra falar muito bem, né? Você tava falando daquele história feliz, né? É o cara que comprou um carro, que comprou uma Fiorino, que comprou uma van e tá fazendo entrega e tá gerando rentabilidade. A gente tá até fazendo um negócio que a gente até brinca lá internamente. A gente tá pegando um vídeo e gravando depoimentos dos franqueados de sucesso e potencializando os grupos, né? A BF vai dar números assim que rede de franquia, via de regra, franquias até, vou citar nomes aqui, posso, né? Pode. McDonald's. Sim. 40% são grandes franqueados que rentabilizam e que fazem a marca. Via de regra, outra parte, quase os 60%, é aquele franqueado que tem a sua rentabilidade padrão, ele escala muito pouco. Os 30%, 40% é que fazem muita escala. Esse perfil é muito real mesmo. Sim. Você vai ter um nível de franqueados, é normal. Então, trabalhar isso melhor, estudar isso, a gente tem feito muito agora. Sim. E aí o marketing nosso aí tá gravando vídeo com todo mundo, depoimentos de vidas, sensacionais. Me emociona pra caramba. Isso é legal.
é o case vivo, é o cara que está falando ali da história e vendendo isso. E tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade, né? Esse tipo de... O seu negócio, né? Que depois nós vamos se aprofundar mais, mas só para mim pegar esse gancho aqui da franquia, do franqueado, normalmente é o empreendedor que envolve a família também no negócio, que coloca pessoas para trabalhar próximas, que gera emprego na comunidade também que está próxima dele. Tem isso também? Tem esse apelo? Tem de tudo, Moreira. A gente tem loja de 20 metros quadrados, um cara no Rio de Janeiro, sei lá, ele e mais um colaborador, ele e a esposa. Eu tenho loja de 450 metros quadrados, o cara com caminhão, com carro, com um monte de colaborador, perfil de carga diferente, tem de tudo, tem de tudo. Mas não é o principal perfil, não é a questão familiar, é o cara que está investindo, procurando alguma coisa diferente. Eu tenho a presunção, lógico, né? Vou falar bem do meu negócio, é evidente, que a gente é um modelo de franquia sensacional. Eu estudei muito, li muito para fazer esse modelo de franquia, me preparei bastante. E eu falo que o nosso negócio ele gera muita escalabilidade, muita escalabilidade. A gente não tem estoque, não tem produto. Vende serviço, tem qualidade, tem preço. Um perfil vendedor bom, o negócio dele é altamente escalável. Ele abriu a franquia dele e está lá 6 meses rentabilizando muito pouco. A qualquer momento ele escala a sua vida em um degrau maior, em um degrau maior, em um degrau maior, e nível de faturamento muito expressivo, assim, é bem bacana. Legal. Desses perfis dos seus franqueados, como é que é o... Onde estão no Brasil normalmente? Estão em todo lugar? Você está em todo lugar espalhado já? A gente está em 17 estados com operações. E aí tem perfis assim. O Brasil é um negócio curioso, né? Viajei muito o Brasil, não paro. E tenho feito isso sábado, domingo, sexta, sábado e domingo, corrido à beça, para dar tempo de otimizar as coisas. Sai na sexta de manhã e vai visitar. E agora a gente está construindo base no Brasil para fazer uma operação diferente. Então tá bem corrida. Mas o Brasil é um negócio maluco, cara. Tem coisas. Eu tive há 15 dias atrás, eu fiz Brasília, Goiânia e Tocantins de carro. Cara, é surreal, assim, tem perfis distintos. Você tem um polo de moda, de comercial que gera muito frete em Goiânia, gigantesco. E aí você tem oportunidades maravilhosas no Brasil. E uma coisa também, um pensamento meu aqui para compartilhar. Falando em escalabilidade, em tempo de investimento, conhecendo aqui um pouco de você hoje, acho tudo que é tech é sensacional, né? Mas não é para todos. Como empreender não é para todos. O tech tem uma diferencial, tem muita mais qualidade e tal. Fora isso, cara, o Brasil que foi industrializado, você vê as grandes indústrias rentabilizaram muito. Depois virou serviço, tá? Hoje, para mim, as plataformas digitais, a logística é o que mais escala as vidas das pessoas. Tá inserido nisso? Pô, é sensacional. É o que vai transformar. Eu tenho... Às vezes eu comento aqui com os amigos, né? A gente é muito amigo, a gente vai construindo essas conexões no caminho. E muitas dessas conexões, elas têm uns elos muito mais fortes e que viram muitas amizades boas. Os amigos perguntam, cara, como é que é tecnologia, empreender e tal? E às vezes eu falo uma coisa interessante. Eu tive, não é sorte, porque a gente sempre está construindo uma estrada e pavimentando um caminho nosso, mas eu fui muito abençoado por ter empreendido na área de tecnologia e logística. Então eu sempre agradeço muito a Deus porque ter partido a oportunidade de trabalhar com logística, que é um oceano muito azul para se trabalhar ainda. Tem muita oportunidade, muito desafio, bom, e muita oportunidade. Eu acho que deve ser a mesma coisa que você, que também é tech e também é logística, né? Então tem as duas pegadas, né? Isso é abordou. E esse negócio de fazer logística é muito legal, tem muita... A gente está sempre trabalhando com pessoas, gerando oportunidade, tem muita iniciativa que para o país do tamanho do Brasil. Você consegue chegar em Manaus, em Belém do Pará, né, na Ilha de Marajó, com tecnologia. Já imaginou um negócio desse? Tem cliente nosso que estava aqui semana passada que, Moreira, é um desafio entregar na Ilha do Marajó. Ainda bem que a tecnologia nos ajuda também, mas tem muitas pessoas. Então, esse é um setor que encanta e eu sou muito feliz por ter entrado nesse setor e pelo jeito que você fala do seu negócio, você compartilha da mesmo sentimento. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento. E você abordou um outro que eu tenho seguido cada vez mais, Moreira. Na vida empreendedora, é que hoje em dia a gente tem que até se furtar um pouco dizer isso porque ficou na moda. Sim. Mas o tema que você citou aí eu gosto muito. Seguir caminhos corretos, fazer com amor, ter paixão no que está fazendo. E mais do que isso, seguir a Deus, ter temor a Deus para fazer as coisas corretas, cara. Sim. É sucesso garantido. Como diz, né? Como existe, é claro, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus, né? Então, nós estamos aqui graças a Ele. Isso é muito bom. Obrigado por abrir essa oportunidade para a gente falar disso também. E voltando um pouco aqui agora na história, dá um logo para mim saber, a gente conversou um pouco e eu deixei um pouquinho para saber mais, né?
você não... A Unlock tem 4 anos, mas você falou uma coisa interessante para mim. Poxa, eu estava matutando essa palavra, né? A gente usa muito lá no Nordeste, aqui também um pouco. Matutando essa ideia e tentando escrever esse projeto há muito tempo já e tentando saber como é que eu ia andar nesse caminho. E você falou que fazia muito tempo já que estava pensando nisso e que você também estava inserido nesse setor já. E aí agora pegando essa deixa desse estudo, disso tudo, como é que o Renato Jardim entrou nesse meio de logística? Como é que começou a jornada? E se quiser voltar mais atrás, como é que você... Fala um pouco de você aí, cara. É bom contar, só para você... Se o podcast é para seu conhecimento, vamos lá então, né? Então, porque, primeiro que nós estamos falando de logística, mas também nós estamos falando de empreendedor. E empreendedor, todo empreendedor tem história. O chato, talvez, Maria, é que eu me empolgo com essa história. Fica vou contar à vontade. demais. Mas eu vejo muito vídeo, vejo muito podcast, um monte de gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, produção. Tem memória aí? Tá disponível? Então pode arrochar aí. Vou tentar ser breve. Essa história me cativa porque de muitos que eu vejo, de muitos vídeos de vida empreendedora que pode transformar a vida das pessoas, eu tenho paixão nisso. Eu acho que as pessoas se formam com mindset, né? E a mente da gente. Eu sou grato à família que nasci, grato a Deus. Não posso contar jamais história triste de vítima e de coitadinho. Nasci num berço muito triste, muito pelo contrário. Estudei sempre em boas escolas particulares, tive um mindset muito bom. Meu pai foi diretor de uma indústria de 35 indústrias no Brasil e viajei muito com ele, então tive um mindset muito bom. Mas aí Brasil, política e tudo isso, com 13 anos de idade, meu pai quebra. Quebra, português, imóvel e muita dificuldade, mano. Collor, que prendeu dinheiro de todo mundo, não tinha dinheiro para comprar o lanche da escola e pagar a mensalidade. Eu e meu irmão fomos trabalhar na parte humilde da família, balcãozinho de loja, domingo a domingo. E eu acho que isso, depois eu vou contar uma outra passagem da vida que onde eu quero chegar com isso. Acho que se ficar esse registro positivo para as pessoas, acho que é válido. Eu me lembro de chorar no banheiro, querendo ter sucesso, casa grande, família, filho, né, Deus na vida, tudo isso. E não é fácil, né, cara? E aí eu pensava assim, tá bom, como? Aí eu fui estudar, fiz engenharia, fiz administração, consegui, com muita dificuldade na época, mas fiz à noite, carregando DP, aquelas histórias de todo mundo, não é novidade para ninguém, mas consegui buscar isso e ler e tudo isso. Li uma porrada de livro na vida. E cara, com 19 anos eu consegui casar, ter casa, carro, muito rápido assim, tudo muito rápido na vida. Mas eu, mesmo estudando, eu falava assim, eu queria empreender, eu queria ter 10 negócios diferentes, 10 CNPJs completamente diferentes. Legal. Cara, eu tive floricultura, tive lava rápido, estacionamento, lanchonete para vender ticket, eu tentei de tudo. Aí comecei licitação pública, tive 16 lotéricas. Eu brinco com a brincadeira aqui para registrar, o melhor negócio que eu tive essa brincadeira, hein, pelo amor de Deus. Foi floricultura em cemitério. Sabe por quê, Moreira? Caramba. Sabe por que é essa? Não. O cliente nunca vai embora. Pô, sacanagem. Mas foi sensacional mesmo. Aí o dono do cemitério pegou a concessão da gente pra fazer pra ele, de tão bom que era aquilo, né? Era muito bom mesmo. Tem demanda, né? E eu queria esses montes de CNPJs diferentes, atividades distintas. Hoje eu acho um absurdo isso, hoje não faz sentido nenhum pra mim isso, não recomendo pra ninguém. O ideal é fazer um ecossistema que seja tudo inteirado, é ter o tempo, dedicação naquilo que é o ecossistema, não ficar divagando em outros setores, não faz mais sentido. Mas na época foi o que me serviu, o que eu quis fazer. E aí um dos primeiros desses negócios foi a logística. Aí, pô, me apaixonei por esse troço e eu já vi aquilo ali altamente escalável, foi mudando e transformou minha vida mesmo. E depois disso, cara, eu inventei mais um monte de coisa. Me dediquei muito ao social, aquela coisa de quase todo mundo, né? Que deu certo. Pô, a vida me deu muito, então eu vou ajudar também. Aí fiz uma porrada de coisa, cara. Rotary, aliás, uns abraços aos amigos do Rotary e tantas outras. ACD, conselheiro da ACD, Associação Comercial, presidente de AESU, atividade empreendedora, uma porção delas. Me dediquei mais plenamente a isso, muito tempo da vida nisso. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, isso não muda a vida de ninguém. Projeto social, a cesta básica, uns amigos com Papai Noel. Falei, cara, isso não tira ninguém daqui da comunidade, não vai tirar a vida. Não pontual, né? Pontual. Não vai tirar a vida das pessoas, né? É pontual, né, ali, né? Aí o idiota começou a pensar nesse troço e falou assim, cara, eu vou pra política. Vou começar a me dedicar. E ocupei uns 4 cargos na política, mulher. Fui subprefeito. São Paulo. São Paulo. Fui chefe de gabinete. Você é natural de São Paulo? Sou de São Paulo. E aí trabalhei na Câmara Municipal, Câmara Federal, tentei de tudo. Aquilo lá também muito legal, fiz bons amigos. Brasília também? Brasília também. Eu tenho o privilégio de conhecer bons políticos, bons amigos, pessoas de bem. Existe sim, não dá pra se iludir que não, as pessoas questionam muito. Sim. Aprendi, mas também, pô, não dava. Hoje eu tô muito focado, aí eu finalizo, tá vendo? Não foi tão rápido, não tão lento assim. Que o que vai transformar a vida das pessoas, cara, é alguém, é o cara mesmo querer e a gente conseguir chegar nele com uma ferramenta, entendeu?
a vida empreendedora, fazer ele se transformar, senão não vai tirar dali. Sabe, eu fui subprefeito de uma região, Morena, 600 mil habitantes em São Paulo. Qual era a região? Cidade de Ademar. Agora, bem recente, 2021. O Bruno era o prefeito, depois agora o Ricardo era o prefeito. Aliás, um amigo e um prefeito sensacional, Ricardo. Vale o registro. Bom. Gosto de falar disso, porque é um cara muito bom mesmo. E a gente evita de falar de política, né? Mas quando o cara é bom, acho que tem que ser enaltecido. Tem que falar, sim, claro. E 600 mil habitantes, cara, 300 mil pessoas em São Paulo com alguma vulnerabilidade. O cara não tem água, esgoto ou luz. Um monte de comunidade. E você vê aquilo, cara, como é que vai tirar? Se nós dois, mano, tivéssemos nascido naquele CEP, qual a nossa chance de sair dali? Entendeu? Chegar nesse cara e levar alguma coisa pra ele, transformar a vida dele, cara, a cesta básica não vai tirar ele dali. O projeto da sacolinha do presente do Natal pra criança dele não vai tirar ele dali, porque é o pai que agride a mãe, é o álcool, um monte de coisa. Eu acho que fé, Deus e atividade empreendedora vai transformar esses caras. Ferramenta, né? Cara, isso me dá uma paixão. Meu sócio de tech lá que fala sempre assim, pô, o que você quer com o log, Renato? Eu sei que pode parecer demagogo, ele tá com um filho pequeno, minha filha tá com 20, estudando em Boston, já tá com a vida resolvida. Mas agora casei de novo e já tenho mais 3 e bem feliz. Absorvi mais 3, tenho 4 agora. E ele tá com o filho pequeno, pô, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter sucesso, não sei o que. Eu falei, porra, de verdade, cara, eu quero transformar a vida das pessoas. Tesão nesse troço. Não é demagogo. Lógico, ganhar dinheiro é sensacional, claro. Honesto, lícito, pagando imposto. Né? É base, bom pra caramba, senão você não vai transformar a vida de ninguém também. É base. Mas eu tenho paixão nesse troço. Porque, segundo, não dá pra transformar a vida de ninguém sem ganhar dinheiro. Né? Não tem como. Tem que ganhar, né? Mas é o propósito. Mas me dá muito prazer. Compartilho também desse propósito. Transformar a vida de pessoas e transformar os ambientes onde a gente está e onde a gente nasceu, onde a gente. Sim. Faz parte também do meu propósito também. Tamo junto nessa muito jornada. Legal, né? É isso aí. Isso é legal. A gente vai fazer muita coisa junto, mano. Boa, gostei. Vamos embora. Eu queria pegar um pouco da ligação com a logística. Vai. Né? Pra gente voltar no tema da OnLog aqui, tudo vai fechando aqui, vai seguindo aqui com o desafio do empreendedor, com as oportunidades, com a geração de renda e com o negócio também, que lá na frente, como a gente rola aqui, tem que ser rentável também. Então nós vamos falar já disso. Mas como é que entra na logística? Como é que você falou que foram vários empreendimentos, vários CNPJs, vários quinais, né? Floricultura. Tem um negócio que eu gosto que... Tal. Como é que chegou lá na logística? Qual foi o primeiro? Uma que é legal, para exemplificar isso, eu tive 16 lotéricas. Em 2008, eu participei de licitação pública para... Loteria. Deixou muita gente milionária, não? Cara, eu ganhei 16... Deixou muita gente milionária com... Eu ganhei... Ninguém, não paguei prêmio nenhum, nada. Não paguei só prêmiozinho porcaria. Nunca paguei prêmio grande. Quina. E tem tanta história desse troço, cara. Tanta história. Tem uns malucos aí da vida. Que me perdoam os amigos lotéricos. Eu tenho muitos amigos nessa área, dos sindicatos, de tudo. Mas, cara, eu fiquei 16 lotéricas. Fiquei 2 anos com aquele troço. Aquilo não escala nunca. Hoje eu tenho um sócio de uma outra atividade que é a lotérica, que tem 25 lotéricas. Ele me ensinou que é possível ter escalabilidade com a lotérica. E ele me ensinou recentemente, Renato Lima, um amigo, irmão e sócio em outro negócio. Mas na época, 16 lotéricas, como é que escala com lotérica? Você vende jogo e conta naquele bairro, naquela região. No outro lado tem outra lotérica, jogo e região. Agora tem um mundo digital que dá para gerar um pouco de escalabilidade, mas na época não tinha. Eu olhava para aquilo e falei, cara, eu vou dedicar é isso que eu falo muito sobre... É fixo, é salário, é CLT. É CLT, cara. CLT. Você não escala, sabe? Tem essa... É 50 vezes o lucro líquido, padrão de lotérica, de resultado, né, no mundo empreendedor aí. Aí você vale aquilo, ganha isso, deixa aquilo. Tá bom, eu vou trabalhar meu tempo e isso aqui não vai aumentar nunca, não vai melhorar nunca, e uma tendência continua de base. Sem ter autonomia de tempo, continua sem ter, teoricamente, né? É isso. Se você não criar uma estrutura... Uma certa autonomia de tempo até tem. Que 2 horas de gestão, 3 horas de gestão consegue fazer. Quando você vai tendo mais, né? Quando você mais tem risco, 17, assalto, né? blindado, não sei o quê, dinheiro. Falei, cara, não quero esse troço. 2 anos e meio, eu tive de 16 a 1. Vendi tudo, fiquei com uma só pra garantir um negocinho, porque vai que muda, eu queria deixar aquele pezinho ali. Só pra dizer assim, tem ainda tudo. Hoje? Tem uma ainda, tem uma só. E aí, nesse tanto de investir as coisas, a coisa do tempo e de escalabilidade me focou na logística. Eu falei, cara, isso aqui vai mudar a vida de muita gente. Isso aqui gera escalabilidade. Foi aí que eu mergulhei. E qual foi o primeiro negócio que entrou na logística? Uma agência de correio. Uma franquia de agência de correio. Aí eu vou... Isso 28 anos atrás. Eu vou fazer aqui, ó, não, que é uma... Eu falei para você, não é uma área que eu não conheço tanto. O conhecimento... Como diz o podcast, é para o seu conhecimento, eu sou o primeiro a receber. Eu sempre falo aqui, eu sou o primeiro privilegiado a receber o conhecimento dos convidados. E hoje nós temos
Hoje nós temos aqui a Jéssica também recebendo, a Alessandra também, né, o Gabriel, mas eu estou aqui na frente do cara que está trazendo conhecimento, olha só. Então eu sou muito privilegiado por isso. Não, privilégio meu, imagina. E eu não sei como é que funciona. Como é que funciona Correios no Brasil? Como é que é a concessão? Você, há 18 anos, você começou a primeira... 18 anos, isso? 28 anos. 28 anos. 28 anos você pegou a primeira... concessão. Concessão. Como é que funciona isso? Para quem não conhece. Na época foi um modelo especial de uma licitação pública, da empresa pública Correios, ECT, na época, de um modelo diferente, muito pequenininho. Sim. Pô, tem uma história legal disso aí. Mas deixa eu fazer o contexto da tua pergunta que é melhor. Sim. Correios no Brasil são perto de 9.000 unidades de agência, 1.200 são franqueados, como concessão através de uma licitação pública, e as outras 7.000 e poucas são próprias do Correio. Estudinho. E olha o número que legal, Moreira. Dos 1.200, eu me atrevo a dizer que mais de 60% do volume nacional está nos 1.200 e não no público. É nesse nível, né, a eficiência do público e do privado no contexto. E aí desse negócio de licitação pública da lotérica, eu entrei na de Correio, que era um projeto novo, de um modelo pequenininho, ganhei a primeira, era um projeto Correio no edital público, um chamamento, abriu um edital para 3.000 unidades, chegou a abrir 600 e poucas, e foram fechando. Negócio mal estruturado, remuneração baixa, foram fechou, chegou a 200 e poucas. E eu tinha uma só, e muita gente fechando, eu fui comprando. O cara não estava acreditando, eu fui comprando. Cheguei a ter 8 desse modelinho. Era uma agencinha pequena, 2 guichezinhos, estava muito pequenininha. E muita briga, remunerava aquém das grandes, das maiores do outro modelo e tal. E eu, maluco, como sempre, doido, fui fundador de uma associação nacional desse modelinho pequeno. E aí tem uma passagem política curiosíssima também. Era uma associação nossa para brigar por um monte de coisa que estava errada, porque a agência grande podia fazer um monte de coisa e aquela pequenininha não podia fazer nada, mas fazia parte do edital, era aquilo, tinha que ser aquilo e acabou, não tem que comprar briga. E eu vou ganhar desse jeito, vou trabalhar, e fui comprando e fui fazendo e tal, e comprava muito baratinho. Mas aí eu fundei essa associação para tentar uma briga, porque o Brasil reclamava tal, fiquei presidente e fundador de uma associação desse troço. Negociar, né? Barganhar, tal, de uma força maior. Cara, e fui tentar com os caminhos políticos uma audiência com o ministro das Comunicações na época, Eunício de Oliveira, do MDB. E aí fomos um representante de cada estado, de 8 estados desse modelinho pequeno para Brasília. A remuneração é 16%. E a gente queria máquina de franquia, queria um monte de coisa, poder coletar, poder fazer um monte de coisa. Era uma pauta gigante. E a gente se reuniu à tarde em Brasília para reunião com o ministro no outro dia de manhã. Nossa reunião da tarde foi um inferno de briga. Quem que vai falar, o que vai falar, quem vai brigar, quem não sei o quê, que eu era muito jovem. Aí tinha um advogado que era o Sarkis e não sei o quê, aquele que vai falar. Para mim, não quero lá saber de vaidade, só acho que tem que falar isso. E defendi o que eu acreditava. Essa audiência com o ministro levou 10 minutos. À tarde, nossa, levou umas 6 horas de briga. A audiência com o ministro levou 10 minutos. Ele entrou na sala extremamente bem assessorado, falou: eu sei que vocês querem isso, e eu não consigo nada disso, mas a remuneração de vocês na quinzena seguinte, que é 16%, passa a ser 25,65%. Pô, a gente levantou, deu a mão pro cara, aplaudiu e veio embora. E o negócio que eu tinha comprado um monte baratinho, o valuation foi incrível. Saiu melhor do que a encomenda. Ficou maravilhoso, cara. Como, foi assim, literalmente, o pacote saiu melhor do que a encomenda. Ficou muito bom. Que legal. Que legal. E daí, quantas foram e como é que... Aí eu cheguei a ter 8 desse modelo, mas também era uma concessão e ele acabava antes, ele acabava em 20 anos. Prazo menor. Aí eu consegui ter a primeira maior, e aí fui mantendo a outra operação. E aí tem um número bacana também, esse número, não sei se todo mundo já pensou e estudou, quem está no ramo aí, que vai ouvir a gente, que é do segmento, São Paulo é o que mais demanda, né, o produto da encomenda pro Brasil inteiro. Mas tem um movimento muito grande de pacote de São Paulo para São Paulo. Esse número é mais de 50% das encomendas no Brasil do fracionado. De 0 a 30 quilos, São Paulo demanda mais. Dentro de São Paulo é mais de 50% do que pro Brasil inteiro. Caramba. Cara, ou seja, dá para dizer o seguinte, você não precisa de um grande operador. Basta montar uma operação própria em São Paulo, você já tem 50% do mercado. Foi onde a gente fez a Unlog Express, que era uma entrega em São Paulo só. Que depois virou uma startup, depois tentou pegar aporte, não sei o que, até que virou a rede de franquia. Começou com a Unlog Express. E hoje eu tenho essa empresa ainda. Hoje a Unlog é uma road que tem a franquia, a franqueadora, tem a Unlog Express e tal. Mas era só ela fazendo entrega. Modelo de quê? De puro já? Eu tinha operação. Eu quase nada era tech. Eu tinha essas redes de franquia, de operação de entrega mesmo, de coletar no cliente, no seller e fazer a entrega para ele o mais rápido possível. Na época, os tracking da vida não existia, era papel de pão, te entreguei e vai embora e acabou, né? Como era. E ainda tem no Brasil, por incrível que pareça. Mas não tinha nada disso, talvez muito semelhante do que a gente conversou com o teu. E era entregar pro cara e acabou. Dizer para ele que entregou só. O Correio, na época, sem ter nada disso, ele tinha também essa entrega, mas ele tinha muita credibilidade.
sem track nenhuma, tinha credibilidade, então era difícil migrar. Mas o pouco que você migrava e fazia com qualidade, o cliente começou a ganhar confiança e ia fazendo. E deu certo. Num período, né? Até que a gente virou o que foi virando aí. O mercado fala muito em pivotar, né? Você está disponível, preparado para ir pivotando aquilo que vai te demandando e criando o seu ecossistema. É assim que é. E é isso mesmo. Ninguém faz nada do zero. O Renato inventou o log do zero da mente. Não é assim. Você tem que estar no meio, ele está inserido. As palavras vão se repetindo e fortalecendo, né? Pivotar, né? Você falamos muito pivotar. Pivotar é o quê? Cara, às vezes o cara desenha um negócio. Então, hoje em dia a gente usa modelo Canva. Isso aí. Né? Para desenvolver um modelo de negócio, né? Sim. Antigamente era um business plan. Quem fez Sebrae, Embratec, Empretec. Eu fiz Empretec. Quem fez Empretec, né? Tinha um business plan, né? Ainda tem o Sebrae. Aliás, o Empretec é muito bom, né? Super instituição fantástica, né? Mas hoje você já... Aí, claro, o Sebrae também ensina, modelo Canva lá, de empreendedorismo, o que fazer, como, qual a ferramenta e tal. E a gente sempre chega nesse negócio de pivotar. Você está disposto a mudar o rumo do negócio um pouco de acordo com a demanda. E aí entra muito startup. Isso aí. Que esse é o jogo da startup, né? É escrever numa folha aqui, que essa folha ela pode ser alterada. Né? Antigamente, não. Você montava um modelo de negócio... Implanta ele e acabou. Era esse, pronto, acabou. Qualquer coisa que mudar, o cara já doía, já chorava, já amanhecia o dia sem saber o que fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que escrever aqui, ó. Express, amanhã é carga fechada, depois é franquia, depois é multimodal. E não para de mudar, o tempo todo. E tem que estar atento para isso o tempo todo. A gente não para de mudar. E você está estudando o tempo todo isso? O tempo todo, tem que mudar, tem que ficar muito atento. E muda muito rápido. E você me falou que esse processo de escrever isso e pivotar e tudo, foram vários anos, né? Como é que foi esse? 6 anos. Como é que foi? Para o empreendedor aí que está aí, se moendo aí para montar o negócio. Eu falo um negócio que é o seguinte, mulher. Quando for fazer alguma coisa, tenha muito conceito, estude muito. E paute os seus conceitos, o que você se propõe a fazer. Tem que ter conceito nas coisas. E conceitos muito enraizados, assim. Até aqui eu vou, até ali eu não vou. Tá disposto a pivotar sim, mas até onde, como eu quero chegar. Os guardrails, né? Isso. Os guardrails, quais são os guardrails? Até ali que eu vou, exatamente. Até para o mercado te oferece muita coisa. Eu faço reuniões de logística, cliente. Tudo é possível, tudo dá conexão. Imagina que o povo deve chegar para você para fazer isso para mim, né? Tudo dá conexão, tudo é possível. Amigo, vamos fazer um negócio, vamos fazer um piloto aqui pequenininho, vamos se testar, porque senão a gente levanta daqui, não tem mais tempo na vida moderna. Você levanta daqui dessa reunião hoje, passa 3 meses, a gente não fez nada. Vamos fazer um piloto muito pequenininho, testa o nosso negócio, a gente cria conexão, gera credibilidade e a gente vai crescendo juntos. Mas essas questões conceituais, a Log, a gente pensou nela de diversas formas. Era uma Log Express, tinha um monte de coisa. A gente ficou 6 anos, Mariana, só desenvolvendo o sistema, que era uma startup. Ele mudou tanto. Base tech, né? Tem base tech aí no meio. Quando a gente decidiu ir para BF, então a gente não entende nada de franquia, vai ter que ter um edital de chamamento público, fazer um edital de franquia, tem que ir para BF, tem que registrar, tem que estudar. Vamos fazer mentoria quem é franquia. Eu tenho um agradecimento sensacional. Kleber Sorridentes. Fiz muita mentoria, mas o Kleber, cara, esse cara nunca me cobrou. Tem mais de 1000 franquias no Brasil. Uma franquia cara, de um negócio que ele tem os seus riscos. Eu acho esse cara sensacional. Ele quase não fala em primeira pessoa. A rede Sorridentes, ele só fala da doutora Carla, que é a esposa dele. Ele zero vaidade. Gigante, né? Sorridentes. Mais de 1000 franquias no Brasil. Um cara gigante, assim, nunca me cobrou um centavo, um amigo. Sou muito grato a ele. Ele me ajudou muito, me ligava de sábado, de domingo, me ajudou muito. Ele foi apaixonado no modelo quando eu contei o modelo para ele. E ficou apaixonado pelo negócio. Falou, não, Renato, esse negócio aí você vai voar com isso. O meu é muito mais difícil, é muito mais caro e dá certo. Tem que ter dentista e tal. Então é simples a beça, as pessoas vão mudar. Com o mesmo propósito, essa palavra também eu gosto muito, de mudar a vida das pessoas, de ver a gente ganhando e tal, não sei o quê. Ele me ajudou demais, sou muito grato a ele. E aí nessas mentorias todas IABF, formatar isso tudo, quando a gente decidiu fazer franquia, cara, era um risco, né? Você tem redes muito estruturadas de franquia no Brasil. A gente é a terceira no Brasil, cara. De rede de franquia, de venda de frete com loja física no Brasil, a gente é a terceira rede de franquia no Brasil. Top. E eu acho que mais um ano ou 2 a gente fica o segundo. Amém. Amém. Simbora. Tá certo demais. O mercado é gigante. É isso aí. Né? E tem uma coisa que é legal, né? Que o cara que tá comprando a franquia, ele tá comprando isso, né? 6 anos de projeto, de pivotar, de testar, de rodar, de fazer, de dar errado.
Porque ninguém conta as cagadas, né? É isso aí. E o franqueado atual xingando. Pô, mas você não para de mudar, você mudou aqui, mudou ali. Pois é, o mercado tá precisando, mudou sim. Se você não mudar, meu amigo... É isso aí. Né? E você ganha... O cara que tá comprando a franquia, ele ganha essa experiência toda, né? Essa velocidade que às vezes a gente não tem noção, né? Quando você tá comprando uma franquia de alimento ou qualquer outra coisa, o que é que você tá contratando? Você tá contratando... Você está comprando um manual de procedimento, uma experiência, um investimento em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia. É isso aí. E vários infinitos erros. Nesse processo de que o cara já errou e já melhorou para poder entregar para você um negócio que funciona e que tem rentabilidade e que tem escala e que tem possibilidade de ganhar. Aí eu já queria pegar esse gancho aqui para... Como é que é a franquia Downlog? O cara, quando compra de você uma franquia, eu não sei se você está aberto à vontade, não pode falar. Se o cara, quando contrata uma franquia, qual é a rentabilidade dele? Como é que ele opera? E o que é que o cara tem que ter para ser um franqueado Downlog? Eu vou direto aqui no ponto aqui. Não, maravilhoso. Aqui o objetivo é conhecimento, mas com essa informação nós vamos trazer o conhecimento pessoal também. Vou tentar te responder. Se eu não conseguir, você me corrige aí. Tá bom. Eu lembrei aqui pra gente fazer um agradecimento a Lu, que nos conectou, né, cara? Sim. Lu Macieira, minha amiga. Registrar esse abraço. Grande abraço. Que, já esteve aqui, já, tá? Bateu um papo aqui com a gente aqui. Vou estar com ela daqui uns 15 dias, acho. E muito obrigado, Lu. Você me perguntou da franquia. Nesse processo de mentoria, de estudar, de ler, cara, eu me propus a comprar, sei lá, o que tiver de franquia no Brasil, acho que eu estudei como um interessado em adquirir aquela franquia. Sim. E aí você pode citar grandes redes, grandes nomes, de logística ou não, de chocolate, todas elas que possíveis, eu me propus para entender como é que esse cara apresentava o modelo dele. Não comprei nenhuma, é verdade, mas eu quis entender. Vai que alguma era muito boa e interessava. Poderia comprar também, né? Poderia, se fosse muito interessante, e eu sempre olhava para o nosso e o que a gente podia fazer diferente. Isso me ajudou muito, muito. Foi uma mentoria na prática ali, exercitando isso do que fazer. E eu acho que a gente se coloca no mercado de um jeito muito diferente. Eu tenho que admitir que eu não tenho a reputação e o nome no mercado. Por isso a gente está fazendo mídia, publicidade, os nossos grandes eventos, para ganhar reputação. Meu franqueado hoje, ele não tem uma venda por osmose. Eu vendo frete fracionado. Então uma pessoa pega um pacote na mão e ele vai levar em qualquer lugar do Brasil, mas ele não vai pensar em levar no Mãolog. Abriu o Mãolog, nossa, sei lá, você está numa cidade... interior de São Paulo, ou... Aqui mais próximo da gente. Feira de Santana, em Salvador, vai, mais distante. próximo da gente aqui, qual é? Pô, tem aqui perto, sim. Tem Cajamar. Cajamar. Aqui, cara, eu vou lá aqui eu tenho reserva. Aliás, nesse onde você tá aqui, eu tenho uma reserva. Vai ter um rapaz aí com outro negócio. Vai ter uma reserva que o cara quis fazer. Um dia a gente vai ter um negócio aqui. Cajamar. O cara foi lá, quer lá em Cajamar. Deixar lá a encomenda dele. Então, e aí o cliente não vai direto lá. Então, meu perfil para vender para esse interessado franqueado nosso, eu tenho um crivo bem grande. E ele é muito feeling. Eu acho que até as 200, 100% foi comigo. 100%. Sábado, domingo, falei com todo mundo, vídeo, Brasil inteiro. 100% das 200 primeiras foi todas comigo. Hoje a gente tem um time lá que faz, não consigo mais falar com ninguém. Possivelmente você participa um ou outro saber, tal, né? Fala para medir. Mas a gente tem um crivo muito grande. Eu sempre participo das reuniões lá com o pessoal. O nosso negócio serve para todo mundo. Pô, se for falar disso aqui, eu falo pra caramba, eu gosto desse troço. Você tá com o tempo livre, só você já. A gente fez uma mídia grande, agora recente, de publicidade, e deu um lead gigantesco, de demanda. E o nosso time lá tava dando pouca taxa de conversão. Eu tinha certeza qual era a resposta deles nas reuniões. Eu peguei uns 3 vídeos desse pessoal de venda moderno, que a gente contratou agora para um evento bem bacana que a gente vai fazer de vendas. Contratamos o Ricardo Jordão, o Jorjota, Flávio Augusto, esses caras todos. Sofrendo. Gosto muito de ver esses caras falando de vendas. Eu gosto disso também. E eu peguei alguns vídeos desses caras falando sobre isso para pegar para o nosso time e mostrar. Que eu sabia a resposta deles. Eu ia falar por que o lead está dando pouca conversão. E eles iam dizer tudo que eu imaginava. Renato, porque o teu crivo é muito grande. Porque o cara é calça branca. Sei lá, o cara é engenheiro, é professora, e a mulher é professora, não tem experiência. O cara tem uma lojinha de pudo, o cara só faz last mile, não tem perfil. Cara, eu já estava pronto para engolir eles, né? Porque os 4, para mim, todos têm perfil. Só o crivo meu que é o ruim da história. Sim. Porque o cara que é engenheiro e a mulher é professora, tá bom. Você perguntou para eles qual é a rentabilidade da vida deles? Quanto eles sonham em ter de rentabilidade daqui 5 anos? E você contou a história do Pedrinho nosso que escalou a vida dele desse jeito, sem ser engenheiro, sem ser professor? Você não perguntou isso para ele. Você pode mudar e transformar a vida do engenheiro e da professora. Não sei quanto é a renda deles, mas você perguntou? Não. Então ele quanto não é que eles querem ter, né? Ele não é calça branca, ele está interessado. Se ele tiver um perfil vendedor e tiver afim de fazer isso, você contar para ele se encaixar no modelo,
serve. O cara é só ponto pudo, que é o picape Drofoff, que recebe lá pra Shopee ou pro mercado. Pô, já tem um ponto, já tem locação, já tem um espaço. Por que não ele? O cara é só last... Mas bom, tudo encaixava. Estrutura já tem. Aí eu peguei esses vídeos desses caras falando, pra não ser só a minha voz, chatão, que já viu esses troços tudo, pra mostrar pra eles e tudo. A mente dos caras mudam, cara. Caras bons, caras de mercado, que a gente contratou, mas não dá gatilho, sabe? Então é importante pensar sempre diferente. Eu acho que sou meio doido com esses troços, assim. Cara, eu fugi da tua pergunta, acho. Que eu viajei aqui. Da minha franquia Downlog. Da franquia Downlog. Então a gente tem algumas técnicas, né? O cara faz uma inscrição, eu não mando meu edital, meu contrato sem uma inscrição e sem uma taxa inicial. Como é o nome lá do documento da franquia? É o... Um edital de franquia, que é da BF, tem que ter. Tem que ter. Tem um negócio que é muito legal na BF, que pouca gente usa, mas é uma regra no Brasil, é lei, mas pouca gente usa para vender franquia, isso é legal. Nunca comprem, pessoal, uma franquia que o franqueador não te deu a lista de todos os franqueados dele. O cara te mandou o edital... É obrigado a dar. É obrigado a dar. O cara te mandou o edital e o modelo de contrato dele. Se o cara que eu mandei hoje pra ele quiser assinar comigo semana que vem, eu não posso assinar. Só depois de 10 dias. Eu tenho que mandar minha lista, ele tem 10 dias pra pensar no negócio. Eu tenho que respeitar esse... Se ele quiser fechar uma semana depois comigo, eu não posso assinar esse contrato. É do dia que eu mandei, a lista toda, 10 dias depois ele assina o contrato. Pra ligar pra todos os franqueados. Ele pode ligar pra quantos quiser. Todos. Tem que ser assim. Tá na lei isso. Tá dando rentabilidade, é verdade? É isso. E aí eu digo pro cara que é interessado, eu falo assim, amigão, você vai ligar e você vai ouvir um monte de reclamação. Mas o suporte, mas o pacote extraviou, porque não chegou. A gente vende frete de todo mundo. Você vende... dá pau. Né? Uma coisa que você faz aqui, eu anotei, você é um agrupador, um consolidador. É isso. Você vende da Jade, vende dos Correios. De todo mundo. Todo mundo. Você chega lá, você... E aí, cara, um bom SLA na logística, cada 100 pacotes, um e-mail extravia ou não chega. Um bom SLA. Né? Então um e-mail deu pau, não chegou e pode ser o seu. Então você tem que lidar com isso. De quantos? Oi? De quantos total? 98,5 significa que a cada 100, um pacote e meio deu problema, certo? 1,5%, tá bom. 1,5% dá problema no pacote que não chegou. Então você vai ligar para um franqueador. Eu falo sempre para quem está interessado, eu falo, pergunta o que você quiser para ele, você tem liberdade, tá a lista aí, pergunte, vá visitar, conheça, por favor, faça isso. Tem no Brasil inteiro, aí tem bastante loja para você conhecer. Mas das perguntas e o que eles forem te dizer, uma eu quero que você faça. Só pergunta isso para eles, por favor, se eles estão ganhando dinheiro. Que pra mim é essencial isso aí. E aí você pede a resposta pro cara, pede a DRE deles, e aí você mede teu negócio. Se o cara que tá, alguns até vão te dar a DRE, tem alguns que a gente pode indicar, a loja que você sabe que visita, que é apaixonado pela gente. Tem depoimentos, Renato, cara, quem você quiser mandar aqui, manda vir aqui na minha, daí parece estar direcionando, nem faço isso. Mas cara que adora o nosso negócio, indica e recomendação. Mas o crivo é grande sim, porque é aquilo que eu estava falando, a gente não tem reputação. Então eu preciso de um cara que entenda um pouquinho de tech. Ele precisa integrar os grandes consumidores de frete. Tem uma integração, tem um RP. Ele precisa se dedicar a entender. Ele não precisa já saber, mas ele precisa se dedicar. Vamos dar um exemplo aí. Vamos dar um exemplo. É o cara que eu consegui vender aqui no meu e-commerce, no e-commerce aqui, que vende 100 pacotes por dia. Sim, você tem um RP, você tem um gestor. Tem que integrar, né? Tem que integrar lá com... Se for, o nosso sistema integra. Pode ser com Bling. Com Bling, com Tiny. Mas às vezes o cara tem um SAP da vida lá, pode? Também pode. Aí tem que é customizado, tem na que pior, eu isso. extraio até XML de nota, um Excel do cara, se ele não tem nada. Dá pra extrair. Mas o cara precisa fazer. Eu não vou pegar na mão dele e fazer. Não adianta. E eu dou clareza isso pra ele. Se você não tiver disposição de aprender um pouquinho, de ter ação de venda, cara, e vender e acreditar no nosso negócio. A gente tem preço, tem condição, tem tecnologia, tem multiplataformas. Tem muita sugestão. É difícil você não vender. Mas se você não tem credibilidade, não confia. É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Tem o Iena aqui, né? Tá ruim. Mas mas meu Deus, não sei o quê. E tem o cara que não tá nem olhando pra nada e vai pra cima e arrebenta. E tá cheio disso, né? Isso em todo lugar. E no nosso não é diferente, isso acontece. E é o cara que tá com essa vontade de fechar negócio, de vender. Esse é o cara que... Esse é o perfil do cara. Na conversa a gente sente muito. Esse feeling a gente tem, né? Na conversa, às vezes por telefone, por vídeo. Quando é presencial, então é mais fácil ainda. Você vê o cara... Eu tenho cases de cara que fez payback em 5 meses. O cara nunca fez nada de logística, Moreira. Nunca. O cara foi vendedor a vida inteira de várias empresas, de Bosch, nada a ver com logística. Ele foi nesse evento porque um cara de Campinas indicou ele. Vou até dar um abraço aqui pro Marcelo Pepo, Sertãozinho. Cidade pequena, o Ricardo que levou ele lá de Campinas. Eu aposto, o negócio é bom, já vendi umas 6 pro Renato, tá todo mundo em Campinas, tem 6 unidades em Campinas. Marcelo Pepo com medo, com receio, mas queria investir. Ele tinha pesquisado um monte de franquia, que ele queria empreender com a mulher e tal. Aí ele falou, vou arriscar, pelo menos é a mais barata que tem. Que a gente era mais barato que as outras. Aí ele comprou, 5 meses. Ele me deu esse depoimento numa reunião de vídeo nossa. Ele deu esse depoimento. Falou, Renato, 5 meses. Eu fiz payback, comprei um carro e tenho 6 famílias trabalhando comigo. Cara, é sensacional.
Fantástico. Então, essas histórias são as histórias que ligam o propósito. Isso me dá mais satisfação de que faturamento que todo o liga o propósito. Isso é que aí. conecta o propósito, né? Eu acho que isso é o que é legal. Uma dúvida aqui que eu ia perguntar a você, você tem multifranqueado já? Já tem um cara que tem mais de uma? Ou já Bastante. Você é muito novo o ainda? Maior tem 6. Você é muito novo, né? Tipo assim, Mas são 4 anos, né? é Já bem tem comum. já? Já tem. O maior tem 6. Com 2 tem bastante. 3 ou 4 alguns. Esse já é com 2 tem bastante. Isso é muito legal. Isso valida demais. Eu acho que isso é que valida, né? O cara, valida se muito. você tem um cara que tem 6, o cara que tem 2, que tem 3... E o cara que fez mais rápido, o André em Maceió. Em 6 meses com uma, ele montou a outra. E a outra muito maior, linda, na avenida. Um negócio sensacional. Maceió é? Maceió. Recife tem também? Recife não. Olha aí, pessoal de Recife. Eu tô abrindo o jogo aqui já para, né? Os recifenses são nossos amigos. Eu queria fazer um comentário aqui, pegar um... A gente vai conversando aqui, vai vindo os insights aqui, né? Esse negócio da pesquisa, né, que você falou, tem uma coisa, eu falei até no podcast aqui recente aqui, sobre esse negócio de escuta ativa e de aprender com o mercado. Eu tenho uma meta aqui, pessoal, minha, do Moreira, eu, pelo menos uma vez por semana, eu escuto um fornecedor. Eu escuto alguém, não é um fornecedor meu já, um cara que está querendo vender alguma coisa para mim. Pelo menos uma vez por semana. Às vezes eu consigo fazer mais. E às vezes eu compro algumas coisas também. Né? Porque o cara está me oferecendo, pode ser que eu compre. Quando eu falo nisso, é o cara que está me vendendo uma franquia. É o cara que está me vendendo que está querendo vender um software, uma plataforma, um serviço de contabilidade digital. Eu sempre escuto. E está na minha rotina. Porque você falou ali, poxa, em algum momento eu fiz um estudo de campo, escutei várias franqueadas, poderia ser que eu comprasse alguma delas. Poderia ser que tivesse né? Um negócio, mas você estava aprendendo. Eu faço isso muito e aconselho, eu acho que isso é para mim, é uma estratégia de gestão. Concordo contigo. Que eu estou sempre aprendendo, eu não fecho a porta para ninguém, ouvidos abertos, alguém quer me ligar para contratar, quando é alguma coisa que muito distante, aí eu digo, olha, minha agenda está lotada, eu não consigo falar, mas é uma estratégia minha de gestão, eu estou sempre escutando fornecedores. Se o cara me achou no LinkedIn, quer me vender aqui, eu quero falar com você, tem um serviço de contabilidade, eu escuto. Eu não consigo fazer a agenda todo dia, mas uma vez por semana eu vou selecionando ali. Eu tenho uma plataforma para um CRM novo, que tem IA, eu escuto. IA é um tema urgente, né, pra gente mergulhar nele. É urgente mergulhar. Vou escutando, eu vou pegando o cara falando IA, você acha que é urgente. A porta está aberta. E aí eu coloco isso como política minha estratégica. Eu escuto um fornecedor, às vezes o pessoal fala, pô, Moreira tá escutando um negócio que tem nada a ver ali. Porque eu estou aprendendo como é que o cara vende, eu estou aprendendo como é que o mercado está agindo nisso, e inclusive eu posso contratar esse serviço para cá. E aí eu aprendo. No outro dia uma pessoa me chamou aqui, eu tenho uma consultoria estratégica, a me dar uma mentoria, eu contratei um serviço de uma consultoria de marketing aqui. Então, é política minha e eu aconselho todo mundo, você também acabou de dizer que fez isso, já faz. É importante você fazer ouvidos abertos, porque às vezes o seu fornecedor, o cara está querendo vender alguma coisa, você pode comprar dele e ainda pode aprender muito. Então abra os ouvidos, a gente tem que estar aberto para aprender. E ter humildade, né, na hora de receber. Por acaso eu tenho um exemplo aqui, a Alessandra está aqui do marketing. Recentemente eu ouvi de uma franqueada que tem 3 franquias nossas. E na verdade ela tem 2. E uma outra franqueada tem uma, elas montaram a terceira em sociedade, as duas. Numa região bacana, tá escalando, tá legal pra caramba. E numa das reuniões ela falou assim pra mim, Renato, você tá muito egocêntrico e vaidoso. Pô, machuca, né, cara? A gente não gosta. Mas eu saí da reunião, fui tomar um café com o sócio, falei, Edu, eu aceitei, acatei, acho que a gente tem que ter humildade e tal, mas... E a gente tem um papo muito reto, assim, né? Eu falo, você é centralizador demais, tal. A gente papo muito reto, um baita sócio que eu tenho, graças a Deus, um irmão, amigo da vida, Edu. Ele falou assim, ela tem razão, Renato. Você tá exagerando, você fala demais e tal, cuidado aí. Falei, pô, obrigado, preciso pensar mais nisso e melhorar isso. A Alessandra aqui de marketing um dia falou pra mim, Renato, você tá falando demais. Cara, eu leio pra cacete, eu trabalho pra caramba, eu estudo pra cacete, eu vejo vídeo pra caramba, eu acordo 5 da manhã, eu tenho tesão, eu durmo 2 da manhã, eu trabalho sábado e domingo viajando, não sei o quê. E eu falando dessas coisas, ela um dia me chamou a atenção. Falou, só você, bonitão, que trabalha? Você acha que todo mundo tem vida fácil, que é tudo moleza? A tua você tá fazendo, mas tá dando tudo certo, cara. Tá cheio de gente aí ralando igual e não tá dando certo. Então para que você achar que você é muito bom porque você lê muito. Você faz mais que obrigação. Eu falei, pô, obrigado, tem que ter humildade de escutar e acabou. Mas um tema que eu tô mergulhando muito com o Du lá, que é tech nosso, IA, cara. Precisa muito focar. Nosso suporte todo,
apesar de ser uma empresa de operação e tech também, de sistema, eu dizia que suporte tinha que ser humanizado, cara. Tinha que ser humanizado, fazer questão, gerar emprego, renda, tinha que ser humanizado e é um acolhimento, atender. Cara, podemos falar nome aqui, né, Maria? Sim, pode. Ligar na NET, ligar na Vivo, cara, é a morte. É a morte, é horrível, né? Uma demora absurda. Alguém tem que atender, o pacote extraviou, não chegou, alguém tem que cuidar desse negócio. E eu sempre bati nessa ideia que tinha que ser humanizado. E eu tô muito propenso a meter o IA no negócio. Tem soluções, cara. Tem demais. Eu tô vendo, fala no timbre, na voz, fala cara, tudo. Do jeito que você quer. Cuida melhor que a pessoa. Nós estamos testando o IA aí. É sensacional. Quando falar com a gente aqui, falar com o nosso cliente, que nós não temos, né? Nós atendemos nosso cliente que fala com o público final. Eu estou testando uma solução aí, quando o cara bater no WhatsApp, no DDD 81, que é Pernambuco, ele vai falar na língua com sotaque e tal. País Pernambuco. País Pernambuco. Pernambuco é um país, né? Todo mundo nós sabemos, né, Jéssica? É verdade, né? Pernambuco é um país, tá? Então, meus amigos pernambucanos, minha filha é pernambucana, de Recife. Então, é o país Pernambuco. Tem que falar com a linguagem de Pernambuco. Às vezes a pessoa quer falar lá no WhatsApp, no áudio, tudo. Essas tecnologias vêm e eu queria fazer um contraponto ao negócio que você falou aqui do conhecimento. Por favor. Eu acho que eu também tenho essa mesma pegada sua. 5 horas da manhã já estou vendo vídeo, eu assisto muito Reels, podcast, corte. Tem um negócio no Instagram. Você aprende, cara. Cara, tem um negócio no Instagram Isso agora. É uma baita oportunidade. Tem um negócio no Instagram agora que você vai lá no Instagram e tá vendo uma propaganda e clica e aparece um bocado de propaganda uma atrás da outra. Eu sou viciado naquilo, você acredita? Quando aparece, eu só vejo propaganda, porque eu vejo como é que a galera tá fazendo marketing, como é que estão vendendo, qual é a pegada que tá vindo. Eu adoro aquilo. E outras coisas. A minha forma de pegar conhecimento, eu gosto de ler, mas eu gosto muito de assistir vídeo, muito podcast, muito áudio, né? E sigo muitos caras que você falou aqui, JJ, todos eles, que tem uma super história, mentoria, é um negócio que ensina muito. Isso aqui, podcast. Isso aqui, ó, essa conversa aqui é aprendizado de Sou muito grato, muitas horas de faculdade, muitas horas de que é bem direto, né? E a gente tá trocando essa ideia. E eu queria fazer isso para vocês, é assim, cara, tem gente que faz isso igual a gente, empreendedor, viu, Alessandra? Tem, e funcionários, e gente que tá aí na pegada, tal, mas tem muita gente que não faz. Tem muita gente que tá fazendo feijão com arroz e tá achando que tá certinho. E não tá achando que tá tudo certo. Eu tenho até uma frase para isso, né? Todo mundo quer mais. A questão é quanto está disposto a fazer. Quem faz mais? É isso aí. Quem é que tá aqui? É possível para todo mundo, basta querer e se dedicar para fazer. É isso aí. Cara, isso aqui, ó. Os caras estavam aqui, trabalhava de... Você não entrevista mais ninguém, entrevista, Mariana? Não, aqui... Não dá mais. Para contratar alguém, você não entrevista mais ninguém. É um bate-papo. Mas você já fez na vida. Não, uma entrevista para CLT, para empregar. Participo, às vezes... Cara, você vai ver a juventude... eu quero isso, quais são os sonhos, eu tenho vontade disso, tenho vontade daquilo. Quantas horas você fica no Instagram? Quantas horas? Quantas horas você fica no joguinho? Quantas horas não sei o quê? Qual o último livro que você leu? Não tem. Quem são? Não tem, mas quer um monte, mas não faz nada. A pergunta que Chateia, cara. A pergunta que eu faço aqui é quem são seus mentores? É isso, pronto, é sensacional. Quem é que você escuta? O cara, não sei, Anitta, pronto, ferrou, acabou. Anitta, nada contra, mas... Nada contra a Anitta, né? Pode seguir, mas, né? Nós estamos aqui no mundo corporativo. Você não vai nem cantar? Corporativo. Se fosse para cantar, vai lá, né? Se fosse cantor, eu fosse pro The Voice, aí tudo bem. Mas aqui não é o The Voice. Nem para cantar, né, Gabriel? Que toca bem, né? Tem que tocar bem, né? E eu vou pegar a história aqui do amigo aqui, do Gabriel aqui, que é assim... Cara, o cara trabalha aqui de 9 às 18 horas. E quer mais. Quer mais. O cara foi estudar produção de conteúdo, vídeo, foi buscar como é que grava um podcast, como é que estrutura as câmeras, como é que grava, como é que edita vídeo. Cara, se preparou, pô. Aí chegou pra mim e fez, cara, eu não quero mais trabalhar aqui. Se você não gosta de mim, não, eu gosto demais. é porque eu quero ir para um novo mundo e eu quero ir para um novo jogo. Agora grava podcast, edita vídeo, é produtor, constrói. Ou seja, o cara buscou além daquele negócio que tem muita história ali. Assim. Então, assim... Parabéns, Gabriel. Um exemplo na nossa frente aqui. Um exemplo na nossa frente. E eu falo muito desse case aqui. São vários outros, né? Passou outra colaboradora minha aqui, a Dani. É Dani Doces agora. Top Dani Doces. Doce Dani. Compra Doce Dani. Vai lá, faz propaganda. Eu faço a arte pra cima aqui. Doce Dani. Os seus doces. Segue lá no Instagram, Doce Dani. Você vai ter os melhores doces, né?
top. Valeu, vai comprar, hein? Vai comprar. Ela chega no escritório sempre com doce novo lá pra gente. É Ferreiro Rocher, né, que tem lá, que é top, né? Delicioso, né? Pistache, essas coisas tudo é bom, hein? Ela vende top. Então, assim, mas quem são as pessoas que vão além? Então, nós temos que falar assim. Nós temos, claro, tem que, né? Às vezes a gente fala demais mesmo, viu? Mas a gente tem que falar, porque nem todos, porque quando a pessoa vem falar pra gente, poxa, que ela faz também, top, mas nem todo mundo faz. Eu queria que todos os colaboradores buscassem isso, de todas as empresas. Você ia ver esse país mudar muito mais rápido, ter sede, né? Aquele negócio que a gente estava falando. É isso que vai transformar, isso aí. O cara tem sede. Se todo mundo despertar essa sede, transforma. E não necessariamente para empreender. Esses dias eu falei num programa isso. Não necessariamente empreender. É tão bonito quanto, transforma tanto quanto as vidas, que todo empreendedor precisa de um segundo, de um terceiro. Acompanha ele, faz tua carreira. Você não necessariamente aprender e se dedicar tempo. Carreira. Mas é bonito. Agora, se dispõe a fazer, né? Não dá para construir uma carreira de intraempreendedorismo dentro de uma empresa, chegando de 9 horas, saindo às 18, que a CLT, infelizmente, ela nos obriga a ter um horário. Né? É horrível, engessou todo mundo, engessa. A CLT engessa de uma forma tão grande que é um atraso para o nosso país. Mas, além do trabalho depois do trabalho, que é chegar em casa, é estudar, é buscar um conhecimento verdadeiro, é saber qual é o meu próximo passo. Cara, você me deu um insight para falar de um outro objetivo. Trabalho após o trabalho. Você me deu um insight para falar de um outro troço. Aí você falando de dificuldade, CLT, de Brasil, país. Te falei aqui que trabalhei na política há muito tempo. Tem um troço no país que é um negócio curioso. A gente tem que ficar atento com a concorrência, que a gente não falou aqui. Sim. Pelo menos conhecer, não precisa ser inimigo, mas ficar atento com o que está acontecendo. Tem que, inclusive, segundo os escritórios famosos, você tem que ser amigo, né? É isso. Tem que conhecer bem, né? Mais próximo, né? Próximo. Mas tem um negócio que acho que a gente precisa observar, que com toda a dificuldade, carga tributária alta, não sei o quê, cara, a gente falou um pouquinho de Deus, de andar na linha, de temor. Formalidade, cara. Se tem um troço que me incomoda, é concorrência informal. É isso. Pô, como me machuca, cara. Porque chateia, né, cara? De novo, aproximar e tudo, buscar a solução. Mas é possível. Nada contra você concorrer. Não. Mas, cara, busca a tua regularidade, faz correto, pô, faz um país melhor. É difícil. Cara, isso me machuca, cara. Essa regra. Tá tudo muito difícil, a carga tributária é alta, não sei o quê, então eu vou pra. Esse dia eu ouvi de um cara, eu falei, não é possível. No Rio de Janeiro, fim de semana agora, sábado. O cara foi militar e não sei o que, todo reto, tudo aquilo, tudo não sei o que. No almoço ele falou, você tem que entender, né, Renato? Tá faltando pão, minha família tá com dificuldade, eu vou mergulhar na informalidade e sinto muito. Me dá um desespero ouvir esse troço, cara. Não é possível que eu não consiga um caminho regular. Né? Aí você tem que botar a base, né? Aí o teu filho vai ser assaltado na rua e você vai reclamar pra quem, cara? Não tem como. Você não está pagando imposto. Cara. Porque uma coisa é a carga tributária. Outra coisa é você estar cortando o caminho. Sim, fora da lei. Né? É o que é. Sinto muito, não né? Não tem o que fazer. Nós temos que trabalhar com esse... Nós temos que jogar com essa... Eu escuto cada abobrinha, cara. Tem que jogar com essas regras que tem, com esse recurso que tem, né? Esse é o recurso que a gente tem. Claro, é um desafio. Não adianta... Não dá para deixar de falar disso, porque Sim. É um desafio, é uma carga tributária alta e a gente fala o seguinte, no nosso caso aqui, tecnologia, nós temos concorrente de fora. E tem coisa que prejudica diretamente a nossa economia. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Servidores é mais barato na China. Servidor, que é uma coisa, a nuvem, é um produto... Sim. O Brasil é rico em energia. Isso é energia. Você armazena mais barato na China do que aqui. Isso é mais barato você armazenar na China e nos Estados Unidos faz mais barato. É verdade. Não sei como é que tá agora com essa guerra agora. Depois tem que fazer uma análise aí, vou saber se não impactou aqui. Se já não dá para ficar mais barato por aqui. Já dá. Mas armazenamento da Amazon é mais barato nos Estados Unidos, processamento de dados. Eu tenho Amazon também. Então é mais barato. E a latência é boa, funciona. Eu inclusive, muitos servidores são nos Estados Unidos. Costa Leste ou Costa Oeste, tem separado em vários lugares, mas é mais barato que no Brasil. Isso causado por quê? Por toda a nossa ineficiência. E isso impede que o quê? Que a gente gere emprego aqui. Porque a tecnologia de base, de servidores, infraestrutura, gente que mexe com servidores, com
com energia, com eficiência, está lá nos Estados Unidos. Esses vídeos que a gente pesquisa na vida e aprendendo, um piloto, acho, esqueci o nome dele agora, isso é ruim até, mas esqueci. Ele tinha um projeto, uma bicicleta elétrica que gerava tantos empregos, tanto de investimento, galpão, locação, não sei o que, lá, tudo pronto. Quando ele foi ver, lá fora, traz pra cá, monta, é muito mais barato, ele deixou de ter, ia pagar imposto, ia produzir, ia gerar riqueza, emprego e não tá gerando. Isso é muito triste. Esse é o desafio. Claro, nós aqui, nós temos que criar nós vamos criando os mecanismos, né, a casca dura, né, para ultrapassar essas barreiras. A gente ultrapassa. E até nisso tem estudo, né? Porque tem uma comodidade no Brasil da tal do simples presumido do lucro real. Não sou contador. Como é que é? Mas li muito, estudei muito esse troço, até para os meus franqueados. Mesmo um franqueado com faturamento pequeno, abaixo dos 4.800.000, que é o limite do simples no ano, em muitos casos dos nossos franqueados a gente recomenda o lucro real. Muitos casos. Até porque o simples ele vai quase ter uma bitributação. Mas normalmente ele abre lá a tua franquia, não tem orientação, vende a franquia para ele vai no contador para abrir o CNPJ dele, a classificação o contador dele, diz o quê? Mete o simples e sinto mais fácil, mais fácil. Vai pagar a alíquota menor sobre o simples, mas paga cheio. Né? E no lucro real você tem uma vantagem da compensação daquilo que você tem de fato de markup ali. Sim. Boa parte das nossas franquias a gente orienta a ter lucro real. É estudar, se dedicar, mergulhar no que está fazendo, é isso aí. É você buscar aí é onde a gente tá, aí é possível, não precisa ir para informalidade. Não, sabe? você joga nas quatro linhas, você joga com o regulamento. Com que tem, isso aí. Tem que jogar com Perfeito, o código no baixo do braço, né? Muito bom. E buscando as alternativas. Então isso é uma coisa que tem que ser premissa, né? Mas é um desafio e a gente também tem que colocar isso na mesa, porque o Brasil tem que buscar políticas para melhorar isso, para que a gente, resolva esses problemas ao longo do tempo. Eu falava, estudei, li, eu estava com a opinião formada, mas não tinha credibilidade, né? E tal, e o contador falou, não sei o quê. Às vezes reunião com o contador do franqueado na ponta. Eu falei, tá me irritando isso aqui. Contratei uma consultoria, seu Gilberto, GTA, mais um abraço, para fazer todo um trabalho pra gente, e agora a gente orienta melhor a rede franqueada pro cara fazer a economia dele, andar na linha, entendeu? Então uma coisa que é interessante aqui, tem um corte aí da doutora Adriana Duarte, advogado, passou aqui também, amiga, lá do MBN também. Esse MBN é bom, vou acabar fazendo, hein? O MBN é top. Eu já conheci muita gente, já fui lá, livro, tudo, mas não fiz ainda. Top, muito bom. A doutora Adriana passou aqui, a minha amiga, ela falou assim... Doutora Adriana, conheci, tive o prazer, tive até um aniversário, tive o prazer, conhecê-la. Eu não fui, conheci. No mesmo dia lá teve o... Não foi aniversário da Adriana, aniversário de alguma amiga do MBN, foi? E a Adriana tava junto, sentamos na mesma mesa. Não foi a dela, não. Ela falou aqui no corte, que tem um corte dela aqui muito legal, ela participou aqui e disse assim: contador e advogado tem que ser o cara que está do lado do empreendedor, é a ferramenta que ele tem que ter, que às vezes a gente esquece de falar. Do plano é essencial, mas coloca no essencial, mas é o cara que vai te dar um contador bom, um advogado bom, o advogado vai fazer todo contrato, plano de sucessão, articulação de contrato de sócio, tudo, e o contador vai olhar essa parte tributária, né? Que às vezes a gente, como você falou, né? Você contrata o padrão, vai lá na internet agora, né? Tem muito startup legal, muito massa também, né? Que ajuda a criar muito, a facilitar muita coisa, mas dependendo do tamanho do negócio, onde você está entrando, tem que ter uma estrutura contábil boa, uma estrutura que eu digo, uma consultoria contábil boa, para você saber esses detalhezinhos, né? É simples, é presumido, é lucro real. Sim. Como é que eu ganho, recupero imposto, ganho com isso. Então, o empreendedor brasileiro, via de regra, ele tem um certo comodismo, tanto no direito quanto na área contábil. Ele contrata o contador, chama o advogado quando tem demanda e não se estrutura para isso. Normalmente é assim. Amigo, eu queria ir agora aqui para um tema aqui. Nós entramos aqui em vários temas, ajudando o empreendedor, tá? Aqui não tem... Para seu conhecimento. É para o seu conhecimento. E nessa história do para seu conhecimento, você sabe que na nossa vida de empreendedor, comentando com você, a gente conversou um pouquinho aqui antes, falando aqui sobre as oportunidades que vêm na nossa vida e os telefones que tocam, né? E você já contou já passou, alguns telefones tocaram, algumas oportunidades que vieram, e eu queria saber que você pudesse contar algum desse tema, alguma dessa tocada desse telefone aqui, né? Eu brinco aqui, pra gente, e esse aqui, esse modelo aqui não tocou, desse modelo não, porque a gente não... Eu usei. Usou? Tá entregando aqui, né? Usei até telégrafo. Usou telégrafo? Chegou alguma oportunidade pro telégrafo? Cara, telégrafo eu era muito jovem, 16 anos de idade,
trabalhando no escritório de corretor de óleos vegetais, escritório de corretagem. Como é que era? Corretor de óleos vegetais? Corretor de óleos vegetais. Como é que é isso? Agora eu vou curiosidade, agora eu tenho que saber. Cara, sobre a oportunidade eu vou pegar esse gancho então. Podia contar outros, mas eu vou pegar esse. Oportunidades da vida. Eu acho que a gente tem que estar preparado, se dedicar, estudar, ler. Adoro ler. E as oportunidades vão vir, né? E aí fé, crer em Deus, se você está preparado, estuda, elas vão vir. Essa história desse telégrafo, eu fui trabalhar num escritório, 13 anos de idade, trabalhando muito, lojinha de família, balcão, ralando, domingo a domingo, um monte de problema até de saúde com 14 anos de idade. Mas de muito, carregando muito. Pô, eu vou falar, não aguento. A Alessandra me conhece, sabe que eu aguento. Eu tive 2 hemorroidas com 14 anos de idade, de tanto carregar caixa, Moreira. Pô. Nesse nível. Ela tá até rindo, mas é um fato. Se quiser cortar, corta. Não, cara, era muito trampo, muito. E aí tive uma oportunidade que era pra mudar. Mas eu ainda ia trabalhar sábado e domingo e ia pra esse escritório pra passar telégrafo, ser office boy. Mas era uma molecada jovem, igual Bolsa de Valores, mas corretando óleos vegetais. Munir Aboíço, um abraço. Aí meu cliente ainda. Mas, pô, ele chorava pra mim não sair do escritório dele. Eu fui pra lá, uma sala de vidro, aqueles caras jovens, 20 e poucos anos, já de carrão importado, não sei o quê, e tudo bem, e aquela gritaria no telefone, não entendia aquilo. No mesa de vidro eles passavam os contratos que eles faziam embaixo de um vidro pra gente passar telégrafo, a molecada lá, os boys, passar telégrafo. Depois veio o fax, depois o computador e o e-mail. Era o quê? Fechou com 50, pô. Negócio que fechou. Era assim, uma carreta de óleo de palma, 25 toneladas, sei lá, do Acre pra São Paulo. Quem dá mais? Bolsa? Igual bolsa. Mas, cara, o produto chega com acidez diferente, aí grita que não deu certo, não sei o quê. Bom, resumo da ópera. E eu vi aqueles caras ali e falei, cara, é aqui que eu vou mudar minha vida. Eu operei na bolsa com 17 anos, Moreira. O Munir vai ficar bravo comigo que não podia, mas eu operei com 17 anos. E eu participei das primeiras reuniões de comissão a cada 15 dias com 17 anos de idade. Foi aí que eu casei, comprei carro e apartamento com 19 anos de idade. Caramba. Oportunidade da vida. Mas, cara, eu ia lá pra passar telégrafo, eu não passei só telégrafo. Eu faltei na faculdade, eu levei DP, eu fiquei até mais tarde, eu ia de sábado, eu ia de domingo, se precisasse lavar e passar e limpar o escritório, eu fazia o que fosse ali. Até que um dia o Eduardo, que era o maior vendedor de todos, faz aniversário no mesmo dia que eu, um feriado assim de Páscoa, sei lá qual, falou, moleque, você é interessado, né? Ele me deu 4 livros, Moreira. Cara, técnico, chato pra caraca. Óleo de palma, óleo de babaçu, sebo, uns troços chato pra cacete. Acidez, e o molecão cansado, chato pra caraca. Falei, esse cara vai se ferrar comigo. Segunda-feira pós-feriado. Cheguei, inclusive, tudo pra devolver pra ele. Você não vai ler, né? Não, já li. Você não leu, moleque? Li, pode perguntar. Já li me tranquei pra ler aquele troço todo. Ele começou a perguntar. Falou, moleque, vai sair do telégrafo, vou falar com o Munir, você vai sentar aqui na mesa, eu era telefonista dele. Ele me jogava as fichinhas. Tipo assim, ele arrumou um produto barato em tal lugar, ele me jogava as fichinhas dos potencial comprador, eu ficava ligando pra todo mundo pra passar ligação pra ele. Telefonista do cara. Ele precisou viajar. Falei, Renato, vou deixar você vender a tambor, pequenininho, só óleo de palma. Vendi mais que ele. Falei, eu vou moer esse troço aqui. E assim foi minha vida, cara. Caramba. Mas é a oportunidade. Onde o telefone toca, a gente tem que abraçar. O telefone tocou muito, tocou? Tem que ir, cara, né? Caramba, óleo, velho, óleo. Que massa, cara. História massa. E outra que eu acho legal também. Vender, cara. Acho que perfil vendedor é pra todos, é possível. Vender é essencial, a gente tem que saber vender, né? E é escalável, né? É escalável demais. E o vender está muito atrelado a você gostar de pessoas, gostar de gente, querer o bem do próximo, a se conectar, ter prazer nessas coisas. Você vai vender, cara. Você não vende se você não gosta do produto. As pessoas não gostam de estar junto com as pessoas. Eu sou muito do toque, do abraçar, de falar com as pessoas, não sei o que, de participar das coisas. Como é que não vende, cara? Vende. É isso aí. Né? E vender escala, né? Muito, vender é bom, né? Eu também adoro vender. Não é, cara? Eu gosto demais. A empresa está muito estruturada, o financeiro funciona, o suporte funciona. Tá, não traz negócio para dentro para ver. O sonho... Eu falo muito assim, todo colaborador da empresa que quer vender. Meu sonho é ir para venda, meu sonho é ir para venda, meu sonho é ir para vendas. Pô, é sensacional. Eu vou falar um nome aqui, aí tem a Jéssica aqui. Jéssica é de projeto, foi para vendas. Tá aí, aqui, ó. Aí mais um case bom. É vendedora agora. Vende que meu amigo... E toma um gosto. Se ela passar 5 minutos, ela vende, viu? Ela vai vender para você. Então, é bom, vender é bom, né? Que legal a história do telefone tocar, porque a pegada é essa. Foi só que eu tinha esquecido, o telefone me deu um insight. Quer falar outra? Tinha outra aí já. Cara, sei lá, tem algumas da vida. Acho que a vida pública foi uma oportunidade incrível. A vida pública, como é que foi esse negócio? A vida pública, correio, né, cara? Eu, político. Você chegou a ser funcionário correio?
Não. O Correio te faz com que campanha eleitoral dos políticos, fazendo carta e tal. O político usa muito o Correio. A agência de Correio para mandar carta, o mailing dele de campanha, essa toda. Pô, vou citar mais um nome aqui que é gratidão. Pode, né, mano? Oxe, aqui é aberto, aqui não tem... Deputado Goulart e vereador Rodrigo Goulart. Que família. Sou extremamente grato a essa família, cara. O vereador à época, Goulart, Antônio Goulart, 5 mandatos. Social, voluntário. São Paulo. Ajudando ele. Você vê que porque a política tem um negócio esquisito, né, cara? E a gente traça perfis. E aí eu recebi a proposta de fazer a carta de um jeito X, de um jeito outro, tal, não sei o quê. E esse vereador à época, depois foi deputado federal, uma conduta assim, ilibadíssima. Falei, cara diferenciado. E aí na campanha dele eu comecei a ajudar, mas voluntário, me dedicando, não sei o quê, e lia e tal. Um dia ele falou, Renato, você não quer... Não, minto, melhor do que isso. Dia 23 de dezembro de ano X, que eu não vou lembrar o ano, mas 2 dias antes do Natal, toca ele, um amigo dele e o chefe de gabinete dele à época na minha casa. Aí tocou, eu falei, bom, eu ajudei na campanha, deve estar vindo aqui para fazer um agrado de Natal, alguma coisa do tipo. Entraram em casa os 3 para tomar um café. Bom, Renato, a gente vai fazer uma proposta para você, dia 2 de janeiro, começar a ser meu chefe de gabinete na Câmara Municipal. Nunca tinha feito nada na política, a não ser lido, estudado, licitação, gostava também. E eu falei, cara, que honra, né, cara? Não, mas a gente veio aqui pra você pensar e tal. Não precisa pensar. Tô lá, dia 2 eu tô lá. Mas teu negócio, por exemplo, eu tô lá. Você não veio me fazer o convite? A oportunidade veio, o telefone tocou, o amigo abraça. Depois eu dou um jeito, como é que eu vou fazer? E deu. E fiquei 3 anos e meio com ele na Câmara Municipal. Mandato tudo. Aí depois tinha que fazer outras coisas, aí eu fiz ciclos. Depois me convidaram para ser chefe de gabinete na Vila Mariana, na subprefeitura. Depois subprefeito, mas sempre em ciclos, em turnos. Na Cidade de Ademar, e assim foi indo. Caramba. Mas é mais uma vez que o telefone tocou. E sou extremamente grato a isso. A política tem seus vieses, né? Mas os relacionamentos que fiz, as coisas que aprendi, as pessoas que conheci, e essa família em essencial, cara, pô, sensacional. De muito, muito trabalho. E tem uma brincadeira que eu falo da política, é o seguinte: chame o político do que quiser. Do que quiser. Até porque, né, tem os seus vieses mesmo e tudo bem. Mas não chama o cara de vagabundo, cara. O bicho trabalha, viu? Porque é isso, a pessoa os bons trabalham fazendo coisa, tem uns que trabalham fazendo outras coisas, mas até o ruim trabalha muito. Trabalha muito, corre muito, né? Porque é o seguinte, o cara que apoiou ele na eleição, sei lá, ele tá viajando. Eu vivi isso muito, assim, o cara tá viajando. Aí a mãe do cara faleceu. Cara, ele larga tudo e vem na missa. Entendeu? Ele é sábado, é domingo, a agenda do cara vai aparecer, né? A agenda do cara é pra maluco. Aquele que não faz isso, nem se reelege mais também não. Mas essa família, eles têm um princípio muito grande de fé, muito próximo a Deus. É diferenciado mesmo. Eu vou... No final aqui eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou falar algumas palavras e você fala... Bora. De cada uma dessas palavras, tá? Mas antes de fechar aqui com isso, eu quero... Queria falar um pouco aqui para fechar aqui da OnLog. Queria saber como é que o cara faz aí para conectar com sua equipe, para ligar lá. É o que? É OnLog no site para contratar uma franquia. É aberta para o Brasil todo. Manda bala aí, porque eu tenho que deixar um recado, poxa. Todos os canais aí, né? O cara quer empreender, quer abrir uma franquia, quer começar um negócio de logística amanhã. Como é que faz? Pode fazer corte aqui, não? Eu ia divulgar um negócio que a gente fazer de vendas agora, 18 de maio, não vai antes, né? É 18 de maio, não vai antes. Não, né? não vai, mas você já puxou. Mas fala que... A gente está fazendo uma academia de vendas na OnLog, para os franqueados e não franqueados. Acreditando que esse potencial de vendas é muito bacana, a gente vai fazer uma academia de vendas, trazendo pessoas de reputação do mercado de vendas. Eu sou um apaixonado pelo troço, mas acho que eu sou um Zé qualquer ainda, preciso melhorar muito. Então a gente traz pessoas de vendas, a gente fala um pouquinho de vendas no perfil OnLog, e esse cara vai falar de mercado e tal. O primeiro é o Ricardo Jordão, vai estar com a gente vai trazer algumas pessoas assim, que é bem legal. É um evento. Um evento que a gente faz num hotel, ainda tá, Alessandra tem o dado, mas tudo isso aí, pessoal. Todas as nossas mídias aí, Instagram, LinkedIn, tudo que tem. Eu sou péssimo nesse negócio. OnLog oficial. OnLog oficial. OnLog oficial. OnLog oficial. OnLog oficial. E o evento, claro, esse evento, quando a gente tiver postando, já tem passado já, aí depois você vai vir aqui para falar do evento também, com certeza. Não, vocês vão estar com a gente, né? Lá. O MyTrack vai estar lá no evento, vai falar com a gente. Top, tá lá. top. E é para qualquer pessoa, você está trazendo os caras também de fora para participar do evento, não só da franquia. Isso legal. E o cara que quer
falar com vocês, sou um logo oficial, busca lá. Se você quiser começar na logística aí com franqueado, que tem perfil, acho que tem perfil que quer empreender, vá lá com meu amigo aqui. Você viu que é essa história, quem conta essa história, quem empreende e traz uma história para contar. Eu gosto muito das histórias, porque aí a reputação tá ligada a isso, e com certeza aqui você contou muito bem e trouxe pra gente. Eu queria finalizar aqui com algumas palavras, porque eu sei que você é um cara top. Vou começar aqui com família. Família, o que é que traz aí no negócio? Grato a Deus por ter me dado a família que tenho hoje. Eu tive uma única filha de 20 anos e hoje tenho mais 3, Moreira. Tenho gêmeos de 6 anos da esposa e um menino de 14 anos. Minha casa ficou cheia, tem mais alegria, tem mais abraços, tem mais amor, tem mais boa noite. Tá tudo muito, muito melhor. Família é tudo, né, cara? E família num sentido mais amplo, pai, mãe. Eu sou muito ligado à família, muito, muito, muito. Aliás, a gente tá falando de empreendedorismo, de trabalho, mas a regra não é essa, né? Pra quem crê, Deus, família e depois o trabalho. Não o inverso. E aí ele prospera. Eu, muitos anos da minha vida, fui ao contrário disso. Eu foquei muito jovem e tive algumas decepções e tristezas na vida, como todo mundo tem. Nada é só festa, nada é só alegria. Aqui a gente só conta coisas boas, mas eu tive algumas tristezas na vida, sim. Me separei da mãe da minha filha e foi dolido, sofrido, numa época em que isso não existia quase. Minha filha foi estudar numa escola com 18 alunos e os únicos pais separados eram o dela. Então isso me doía bastante, isso não é legal. E até aprender o quanto é diferente, mas muito jovem, eu precisava crescer na vida, tudo são momentos, né? Sim. Eu dizia assim, pô, como é que eu vou ter Deus e família se eu não consigo trabalhar e pagar as contas? Eu precisava trabalhar primeiro. Aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro e entende que não é assim, né? É Deus, família, o trabalho e as coisas acontecem. Aí você fica com mais propósito, faz as coisas mais organizadas e funciona. E dá pra trabalhar muito, mesmo assim, com Deus e com família. Porra. Fé. Ah, cara, eu cada vez mais. Tenho o hábito da fé muito enraizado comigo. Nasci num berço fervoroso de fé, muito por causa das avós, né? Família de novo aí inserida. Todo mundo cristão? Eu nasci num berço católico. E hoje estou num momento mais cristão, por muita leitura e conhecimento do catolicismo e tudo, mas, cara, o importante é que as pessoas tenham fé. Isso, eu tenho dito o seguinte, Moreira, de tudo que fiz na vida social, político ou não, eu até brinco assim, né? No Brasil a gente pode falar isso muito abertamente, assim. Eu não acho que nem o Lula, nem o Bolsonaro vai mudar a vida de ninguém. Não acho que a cesta básica ou o Papai Noel na comunidade vai mudar a vida de ninguém. Mas as famílias, com fé e viés empreendedor, transforma. Transforma demais. Para fechar aqui, equipe. Eu vou pegando aqui os temas aqui, as palavras aleatórias. Equipe. Pô, muito legal. Como é que é a equipe lá? Muito legal essa. Eu tenho que melhorar muito isso, Moreira. É uma coisa assim, eu costumo dizer o seguinte, que eu sou um péssimo gestor. Eu me policio. É isso, pô. Tô sendo muito honesto. O sucesso desse aqui. Cara, eu tô sendo muito honesto. Tô sendo muito honesto, Moreira. Eu sou um péssimo gestor. Tenho dificuldade em formar pessoas e time. E eu não sei qual é a minha fragilidade. Eu sou muito do contato, eu trato muito próximo. Eu acho que eu até me equivoco isso, sabe? Isso é... Tem uma passagem que ilustra muito isso. Minha filha estava indo estudar fora com 16 anos de idade. E ela me pediu o telefone. Pai, só para compartilhar a internet aqui, não sei o que e tal. E no fim, quando abraçou para chorar, estava indo com 16 anos. Se forma agora, com 20 anos. Um orgulho danado, Júlia, minha filha. Olha, falar, choro. Fica à vontade, aqui tá em casa. Tenho muito orgulho, a menina que, putz, bom, pra falar pouco, senão eu vou chorar. Aí ela me pediu que era pra compartilhar, no fim ela me abraçou, aquela choradeira toda, e falou, pai, deixei um vídeo pra você. Não era pra pegar a internet, era pra deixar um vídeo. Quando você estiver no carro, você vê. Cara, ela pegou as fotos da gente na infância, as músicas que a gente gosta, as viagens que a gente fez, não sei o quê, e fez um vídeo dela falando. E no final ela me destruiu. Porque ela falava assim que eu vou te dar muito orgulho. Mas aquilo me cortou o coração, Moreira, porque eu falava pra ela o seguinte, minha vida foi de muita ralação, de muito estudar, de muito ler. E eu queria que ela tivesse uma vida mais leve. Falei, filho, eu quero que você seja feliz, que você tenha Deus, família. Esquece esse negócio de muito trabalho, que foi assim minha vida, mas não seja assim, eu já mudei, que você siga isso. E eu brincava até com ela, falava, filha, venda pastel na feira. E seja feliz. Eu só não aceito mediocridade. Seja 10 barracas de pastel, o melhor pastel do mundo, qualquer coisa. Mas pode ser com pastel, não tem demérito nenhum nisso. Você não precisa ser CEO de lugar nenhum, nada disso, não quero nada disso. E quando ela manda esse vídeo, dizendo que ela me dá muito orgulho, eu falei, putz, não consegui. Carreguei ela de peso nas costas, que vai ter que dar resultado, pus muito peso nas costas. E ela tava voando, não tinha como falar, mas me doeu e não tinha o que fazer.
Na segunda-feira eu chego no escritório com esse meu sócio que é incrível também. Falei, Edu, não quero opinar nada, só ver esse vídeo aqui da minha filha, tal, tá me doendo pra caraca no final que ela fala isso. Vê isso aqui, vê esse vídeo aqui. Viu? Eu falei, o que tem? Um simplão assim, do jeitão dele, né? Um cara 100% reto, assim. Eu tento ser reto, mas ele é surreal. E ele viu o vídeo, ele falou, o que tem? Eu falei, pô, tô pesado, cara. A Júlia vai ter que ralar muito, ela vai querer se cobrar muito, eu não queria isso pra ela. Renato, você é louco. A faxineira da terceirizada, eu já te vi falando com ela, com carinho, pra ela mudar e transformar a vida dela e ralar e empreender. Você queria que a tua filha não fizesse isso? Eu falei, bom, tá bom, fechou, já entendi, e fica o recado. Não tem jeito, ficou nela, não teve jeito. Claro, é porque é o espelho, né, cara? Assim, eu acho que você falou um negócio aqui, poder equipe, eu não sei. Cara, você é o espelho, sua equipe vai seguir vocês. Às vezes você não está vendo, a gente não vê isso diretamente, mas a nossa equipe segue a gente. Segue o que a gente faz, o que a gente fala aqui, e aquela gestão, por exemplo, funciona muito bem. E com certeza você tem isso lá. É claro, aí, pelo exemplo que você deu da sua filha também, não, a minha do mesmo jeito, né, não tem como. Segue, né? Poxa, ela não vai dar. Minha filha, eu contei aqui esse dia, ela. O fruto não cai longe do pé, né? Não tem como, tipo assim, a menina é. Você tá me chateando, Mário, como eu falo de gestão de pessoas, como a gente tem uma operação grande. Sim. E operação tem muita juventude, né? Tem muito. Eu tenho tentado mudar o quadro com perfil de idade mais elevado e tal, né? Tem até uma brincadeira, a gente tem um suporte, normalmente suporte CSC das empresas é juventude. E um dia um cara me falou isso, eu falei, cara, ele tem razão. O jovem não gosta de falar com as pessoas, ele quer falar no Instagram. Eu falei, é verdade. É verdade. Mas na operação, carregar caixa, tudo isso, então é mais difícil. É difícil, desafio. E quando eu falo sobre gerir pessoas, com toda essa paixão que eu tenho de transformar vidas, cara, essa garotada poucos querem. Você fala e tá difícil. Cara. Nós temos um desafio. É muito triste, é um desafio. Bem colocado. Nós temos um desafio que é assim. Esse desafio é nosso empreendedor, verdade? É um desafio nosso empreendedor, que é o seguinte: nós temos que, em algum momento, nós vamos ter que aprender. Que não é, cara, não é esse negocinho que os caras estão falando aí no LinkedIn. O negócio é mais longe, é mais desafiador, é entender de pessoas. Os caras estão falando aí, empresas gigantescas que tem 5 mil funcionários. Cara, sabe quem é que vai entender de pessoas dessa juventude? Eu não estou aqui para me gabar e para dizer não. São empreendedores como a gente, como você, que você tem muita gente lá, mas não é gigante, não é milhões de funcionários. São empreendedores de médio e pequeno porte. Que consegue chegar mais. Quem vai entender vai ser essa galera. Você tá vendo aí, tem um bocado de gente com conceito, com tudo. A geração veio, Olha, aqui a geração é uma. essa. A geração é essa. A geração. Agora, nesse momento, nós estamos vivendo várias gerações juntas ao mesmo tempo. Y, Z, Millennials e todas as gerações estão juntas. A geração nova é diferente e acabou. Não tem para onde fugir. Ninguém vai aqui mudar a geração, cara. Não vai mudar a geração. A geração é essa. E se vier uma nova diferente, venha. Nós vamos ter que arrumar um jeito, nós vamos ter que pensar, nós vamos ter que articular com ele. Ninguém sabe ainda, é muito desafio ainda junto, porque nós vamos de um pós-pandemia, onde tudo mudou também. Cara, muita mudança junto. Nós vamos ter que entender. E é difícil. E vai ser difícil. E é um processo, eu falei da série. Mas a gente consegue chegar mais, é verdade. A gente consegue chegar mais. Quem consegue chegar somos nós, porque mesmo que você não fale lá com o carinha que tá lá, mas você fala pelo menos com um cara que está abaixo dele. Chega mais perto. Chega mais perto. E a gente consegue andar, né? A gente consegue ir e fazer a cruz lá na operação, né? Por acaso eu chego. Vendo o que está acontecendo. Você consegue falar com o cara. E somos nós que vamos conseguir entender esse jeito. E tem um desafio. Tem um desafio da CLT, é um desafio gigante. A juventude tem esse pouco querer, uma falta de compromisso, tá difícil. Mas difícil. A gente consegue chegar mais. Mas é porque é muita coisa ao mesmo tempo, né? Tem um troço aí que eu queria falar, Moreno. Fala. Que eu gravei num programa aí, tiveram que me cortar, a Lê sabe, aqui eu vou poder falar do jeito certo. Aqui pode. Que me cortaram. Eu tô vendo muito nessa juventude uma resposta meio assim: eu vou empreender, eu sou agora autônomo, eu sou dono do meu tempo, eu vou fazer Uber. Cara, isso é de uma estupidez. Isso é de uma estupidez. Cara, Uber você não tá empreendendo, amigo. Desculpa.
Me cortaram num programa que eu citei. Nada contra Uber. Não, Vá fazer pelo Uber. Seja contrário, feliz com Uber. É legal pra tua vida. É uma Mas ferramenta não é de trabalho. empreender, tem De razão. receita. Mas o cara tá com a gente na operação lá e tem um nível X já. Ele tem uma chance de ter um nível gerencial, de escalar e mudar a vida dele. Ah, não, eu vou sair, vou fazer Uber porque eu vou ter meu tempo, eu vou ter Vou ganhar gestão mais. do meu tempo e vou ganhar 1.000 ou X a mais. Cara, Uber é aquele 1.000 a mais e nunca mais. Nunca mais. Acabou. Aqui você tem carreira, você tem projeção. Ele tinha tudo pra crescer, ele desistiu. Não, mas agora eu tenho autonomia do meu tempo. Aí ele vai jogar bola no domingo e quebra o pé no futebol e aquela semana ele não trabalha no Uber. Cara, isso não é empreendedorismo, tá? Não é. Gerir autonomia não tem nada a ver com empreendedorismo o negócio do Uber. Aí eu falei num programa aí, me cortaram. Não, não, isso é super verdade. Isso não é. Isso aí é você ser empregado com CNPJ ou com MEI. Empregado com CNPJ também. Pô, não muda nada, né? Claro que. Nada contra, hein? Faça, não você tem pode problema. fazer, se você tem. Mas você, entenda que não é um negócio. não é Não vai escalar, não vai mudar a tua vida. Você pode, se você souber fazer, é uma profissão, motorista, é uma profissão Legal. top, né? Que é uma profissão que você tem. Você pode ser dono da sua agenda, você pode ser dono do seu tempo, tudo, mas é diferente de empreender. Caso uma exceção, quando o espírito do empreendedor está dentro do cara, que eu já vi um caso aqui já, que é o cara que foi para ser Uber e ele viu que ele poderia comprar 2, 3, 4 carros. Aí ele é um empreendedor. Mas aí não é o cara esse cara que você falou. Esse cara saiu, ele queria trabalhar menos. É isso aí. Como aí eu digo a todo mundo, empreender, se você está querendo trabalhar menos empreendendo, não vem pro jogo porque é diferente. Você trabalha muito, você tem que... Claro, você tem um controle maior na sua... Você controla, você trabalha mais em um momento, depois você consegue ter os seus horários e tal, mas você em algum momento você vai trabalhar muito para construir uma estrutura, para construir gente que trabalha com você. Tem um desafio, uma jornada, né, pela frente. Então, esse cara que foi ali para trabalhar menos, tal, para ter... É outro jogo daquele que foi e montou uma frota. Perfeito. O cara é frotista. Esse é sensacional. Esse é sensacional. top, não é? Esse é muito top. É o cara que foi lá ser motoboy e montou uma empresa de motoboy. Eu tive numa empresa recente, 4 anos. Pode citar o nome também, né? Pode. Rafael Motoeste. Quase chorei lá com ele. 4 anos. Eu vi o começo da vida dele. Ele era motoboy. Montou uma operação para fazer entrega para o Mercado Livre. Ele tá num galpão, ele faz 8.000 pacotes de entrega pro Mercado Livre. Quem é? Galpão, Rafael Motoeste. Já ouvi falar. Ele paga de aluguel 90 mil reais no galpão dele. Era motoboy há 4 anos atrás. 8.000 pacotes pro Mercado Livre. Mas mudou a vida do cara. E possivelmente Sensacional. ele faz o flex. Ele faz o flex, é isso aí. Motoeste, é referência, é isso aí. Né? Flex é fantástico, né? Que você É começou muito aqui, você bom. falou, né? Eu tenho uma operação pequena de Você flex, tem bem flex? pequenininha. Tem. Cara, que surreal. Só para fechar, É muito legal. Você vê, você começou, você falou isso, eu ia puxar, isso quase que eu puxava. São Paulo mexe quantos por cento aí da operação do Brasil de entregas? Entre Mais de São 50, Paulo. mais de 50. Entre Só São Paulo, só São Paulo. Então, o que os caras fizeram com o Flex foi É sensacional, surreal, né? sensacional. Pega no lugar, Sensacional. entrega no lugar. É o que você fez também em algum momento também, né? Surreal, mas fazer, vale a pena. Tem muita falar coisa desse assim, tema. né? É muita. E a gente vai ganhando idade, histórias da vida, tem muita coisa pra contar. Eu lembrei de uma agora aqui, vou tentar ser rápido. Mano, Chega uma jovem na operação que... Renato, vamos tentar uma mulher. Aí buscamos no mercado e tal, e chegou uma jovem lá. Jovem, sei lá, 31, 29 anos. Isso vai fazer uns 4 anos essa história. Aí na entrevista com ela, e essa eu fiz questão, porque era uma operação para mudar a questão da operação, para trazer mulher e tal, para dar outro perfil de mais cuidado, mais carinho, a gente estava ampliando. E uma das questões era assim, a projeção dela de vida, o sonho dela salarial. Quanto ela mudaria a vida e tal, não sei o que, ela disse o número. E a gente estava em vias de contratar por aquele valor. O final da entrevista dela, ela começa a dizer as exigências todas de carga horária, de tempo. Mas não era teu sonho, amiga. Você está recebendo o teu sonho. É sério que você está questionando tudo isso? Então, cara, essas coisas do jovem que eu não consigo entender. Cara, se é meu sonho, eu dou cambalhota, vai madrugada, não tem problema. Não tem, tá né? tudo certo. É. E vai ser mais, né? Faz primeiro, sei lá. E se o sonho for trabalhar de 1 a 5, Tudo bem aí também, aí o salário já não vai ser mais o exija, sonho. sei Não lá. é mais o sonho, não é mais O sonho não é mais o salário, dá uma assim. É outro jogo, né? O que é que, né? E não é sobre querer ter tudo, né? É sobre o objetivo, né? Minha meta é essa daqui, eu vou fazer isso, isso, isso. Vou construir, vou trabalhar muito para isso. Eu tenho até me policiado, mas acho que eu tô ficando meio doido mesmo. Por acreditar que ninguém acorda, né? Hoje eu vou fazer igual, hoje eu vou fazer menos, hoje eu vou fazer errado. Não. As pessoas acordam, é natural isso do ser humano. Hoje eu quero fazer melhor, eu quero melhor. E eu brinco o seguinte:
eu não quero mais da vida, eu não quero mais nada, eu estou satisfeito. Se ficar onde está fosse sinônimo de se manter, ok, mas não é, a vida não é assim. Você tem que projetar a sua vida constantemente. Eu até brinco, e todo mundo tem sonho. Um tem a casa própria, outro tem o carro, outro tem um outro trabalho, não sei o quê. E até aquele que não tem sonho, na hora que a mãe fica doente, ele precisa comprar um remédio. É valor. Eu ainda brinco mais, se você não assalta banco, não vende droga e trabalha para comprar o remédio que sua mãe precisa, faça o melhor no seu trabalho e tente escalar isso. Exatamente. Não quero acreditar. E aí eu tento motivar o tempo todo com esse troço, mas infelizmente não sei o que está acontecendo com a juventude. Pode ser isso. Não acorda querendo fazer errado, ou não, mas falta querer. Está se questionando, sei lá. Falta querer fazer melhor, falta querer acordar. Eu acho que talvez essas mídias, impulso, muita mídia digital, excesso de informação, as pessoas perderam o foco. Perderam. E tem muita coisa assim, que parece ser fácil, né? Você vê muita gente influenciador. Por isso que eu acho que essas histórias que a gente conta aqui, esse nosso podcast para o seu conhecimento, ele tem esse aspecto de contar. E o nome é incrível. Para entender a jornada. Você é um cara, eu não vou falar números aqui, mas com certeza multimilionário, com várias empresas, vários negócios, vários patrimônio, criando isso em sequência, com pessoas que já estão com você, ganhando patrimônio também. Você falou aqui, pessoas que já compraram vários carros para trabalhar e empregaram várias pessoas. E assim vai. A gente, quem faz isso, acorda com o objetivo de transformar com um propósito diferente. Eu acho que falta esses propósitos. E por isso que contar essa história aqui, do Renato Jardim, é importante, porque deixa inspirações. Então, inspirações para o seu conhecimento. Se isso ficar, hoje, é sensacional. Fica essa mensagem aqui. Meu amigo, gratidão demais. Nós chegamos aqui já no 1h e pouco aí de episódio, que com certeza tem assunto para muito mais, e vamos deixar aqui já o convite já marcado para o próximo, né, para você falar de mais coisas aqui que realmente inspiram. Muito obrigado, parabéns pela trajetória, parabéns pelo OnLog, né, feliz demais aí por essa transformação que você está fazendo na logística, né, de frete, de fracionado, de pacotes, muito legal. Fica o convite para a próxima. Eu deixo com você aqui a mensagem final para o nosso público. Depois eu faço só ali um arrasto para cima aqui das nossas redes, mas a mensagem final é sua. Cara, te agradecer, Moreira. Que cara fantástico, obrigado, carisma, MyTrack, empresa. Obrigado ao teu time todo aqui. Uma honra estar aqui, um papo sensacional. Uma baita oportunidade de poder falar abertamente. Não é em todo lugar que a gente consegue isso. Muito, muito obrigado. E, cara, e sobre a logística, o recado final é o seguinte. O Brasil vem crescendo muito. A logística não para de crescer. Cada vez mais as pessoas recebem as coisas em casas e compram de maneira digital. E o Brasil tem uma empresa pública que faz essas entregas. Não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe qual é. E fora essa, tá cheio de empresas gigantescas atracando no Brasil e crescendo. Essas eu vou citar nome. Grupo DPD francês, Log francesa, Amazon com empresa X, JT chinesa, todas elas gigantes. E a nacional pública vem com dificuldades. A OnLog se apresenta para isso, empresa nacional, entendendo o mercado, com qualidade, podendo fazer muito mais e contando com vocês, os parceiros franqueados, também nacional, fazendo a diferença nesse país. Valeu! Valeu, meu amigo. Obrigado. Conexão OnLog. Show de bola. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, que assistem o nosso podcast para o seu conhecimento. Hoje, mais um episódio fantástico aqui com o Renato Jardim da OnLog. Convido você a seguir no Instagram, no LinkedIn, aqui no YouTube, marcar o sininho, né? E não perder nenhum dos episódios aí que a gente assistiu, os outros também que estão aqui no nosso canal e os que vão vir depois. Marca o sininho para você não perder nenhum. Agradecimento especial também a quem está aqui com a gente no nosso estúdio, Jéssica Rodrigues e também a Alessandra aqui do time do Renato Jardim, assistindo ao vivo, né, aqui nesse caso. E produção do Gabriel Leal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, meu amigo Renato Jardim. Muito obrigado. Show.